Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Agora sim nós podemos iniciar enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Só reforçando mais uma vez, o treinamento ele vai ser gravado, então quando vocês participarem ativamente, né, lembre-se que está sendo gravado e que depois a gente vai disponibilizar, tá bom? Se não tiver problema para vocês falarem ou aparecerem, então podem abrir a câmera ou o áudio, né, normalmente e participar, tá bom? Então, o treinamento, ele traz como tema, né, o ID, né, o ID de Jesus. Né, o tema que nós colocamos é Ide até os confins da terra, né, que é uma jornada de fé, obediência e impacto global. Né? O treinamento ele é voltado para missões, evangelismo, né, e nós queremos realmente trazer algo que é baseado na palavra de Deus. Foi tudo preparado com base bíblica, né? Então vocês podem também nos ajudar avaliando depois, fazendo seus comentários e também contribuindo aí para que o treinamento fique melhor a cada sessão. Ah, eu vou me apresentar aqui para vocês, né? Meu nome é Alexandre Queiroz, eu congrego aqui na Igreja de Deus em Jundiaí, né, no estado de São Paulo. E falando sobre a minha carreira ministerial, né? Eu concluí o curso de teologia, né, pela Igreja de Deus, né, SEIDE, em 2016. Hoje eu sou pastor titular da Igreja de Deus em Jundiaí. Né, eu também participo do Ministério de Louvor, né, sou líder do Ministério de Louvor da igreja local. Né, e Deus tem preparado aí algumas oportunidades, desde que eu entrei na Igreja de Deus no Brasil, né, para atuar aí em alguns momentos como intérprete dos irmãos que são missionários, né, que vêm de fora do país, né, e quando tem que traduzir do inglês para o português, eu já fui convidado algumas vezes para poder participar dessa obra, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja de Deus, na verdade, através de um convite desse. Então eu gosto muito de missões, eu gosto muito de estar próximo de missionários, de pessoas que vêm de fora, que trazem uma história, que trazem testemunhos, né? E atualmente agora fui convidado para ser diretor regional do Departamento de Missões e nós estamos atuando agora pela graça e misericórdia de Deus. Eu também tenho uma carreira secular, né? Eu sou técnico em metalurgia, né? Também sou tecnólogo e engenheiro de materiais e também tenho uma pós-graduação em gestão de projetos. Né? Então, eu trabalho na área de projetos, na área de engenharia, que eu gosto muito também, e vamos aí tentando conciliar, né, o trabalho do dia a dia, o trabalho secular, né, com o trabalho na obra de Deus, e o Senhor vai dando graça e vai nos abençoando também. Né? Algumas curiosidades e hobbies aí ao meu respeito, eu gosto muito de instrumentos musicais, não só de estar no grupo de louvor, mas tudo quanto é instrumento que aparece, eu gosto de mexer, de aprender, fico bastante interessado, né? E sou bastante ligado em ações comunitárias, né? Quando eu vejo alguém com vontade de trabalhar com isso, que também é uma parte que envolve missões, né? Que pode estar ligada a missões, né? Quando as ações comunitárias elas envolvem levar a palavra de Deus, elas envolvem um movimento é, evangelístico para trazer pessoas para Cristo. Então, gosto muito desse tipo de ação, né? E como característica da pessoa, Alexandre, aqui, sou bastante persistente em tudo que eu faço, tenho bastante entusiasmo nas coisas que eu estou fazendo e gosto muito de temas que são motivacionais, eu gosto muito disso. Né? Eu procuro ser uma pessoa auto-motivacional, ou seja, eu acho bacana quando a gente consegue tentar se motivar independente do ambiente, independente da situação, né, ou de quem está à sua volta, você conseguir manter-se motivado para poder fazer alguma coisa, né? Então, nós pedimos essa graça para Deus e o Senhor vai nos abençoando. Então, se vocês precisarem de mim para qualquer coisa, o meu contato está aparecendo aí na tela, né? O meu e-mail, meu telefone, o WhatsApp. Então, anotem, gravem aí para que a gente possa manter um contato e a gente possa iniciar aí uma jornada de aprendizado sobre missões e evangelismo. Nós compartilhamos com vocês o convite para que vocês fizessem a inscrição, né, através desse QR Code que está aparecendo aí na tela e o anúncio também sobre os horários, né, as datas dos treinamentos, das 4 fases do treinamento. E para as pessoas que fizerem a inscrição, né, vocês vão compartilhar o e-mail de vocês, vocês também serão inseridos no grupo de WhatsApp,
né? E ali a gente pode fazer, né, as discussões, né? Alguém pode contribuir, fazer perguntas, né? E a gente iniciar aí um grupo para poder realmente dar continuidade ao que a gente vai discutir aqui. Tá bom? O grupo também é importante para a gente poder disponibilizar os materiais. Então, a gente vai estar aqui fazendo um treinamento, eu estou apresentando alguns slides, depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação em PowerPoint que vocês estão vendo agora, e eu vou compartilhar também uma apostila, né? E nessa apostila vai ter alguns exercícios, algumas atividades, né, para a gente realizar, e após a gente realizar as atividades e devolver, né, no meu e-mail, devolver para mim, a gente vai preparar um certificado para que vocês recebam aí um certificado oficial de participação nesse treinamento, tá bom? Então não deixa de fazer a inscrição, mesmo você que está assistindo esse treinamento gravado neste momento. Mais uma vez, eu só quero reforçar, se tiver qualquer dúvida, pode interromper ou mandar uma mensagem, que a gente faz ali uma discussão e procura responder imediatamente, tá bom? Tem um slide aqui que eu deixei para vocês, para a gente fazer uma autoanálise, que é uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Que também envolve bastante o autoconhecimento, né? Que é por que você faz o que faz? Por que você faz o que você faz, né? Quando a gente para perguntar, né, por que que eu estou fazendo isso, por que que eu estou fazendo aquilo, né, a gente está falando sobre propósito, a gente está falando sobre escolhas. E muitas vezes quando a gente dá uma parada, né, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente sai do automático e faz essa pergunta, né, por que que eu faço o que eu faço? Né? Às vezes a gente muda de direção, às vezes a gente muda de propósito, porque a gente percebe que talvez a gente está fazendo coisas que não agregam nada para a nossa vida e está deixando de fazer coisas que seriam formidáveis para o nosso futuro, para a nossa vida com Deus, para a nossa comunhão com as pessoas, com os irmãos. Então essa análise ela é muito importante, né? Por que que você faz o que você faz? Então a resposta para isso é: a gente é motivado a fazer, né? Seja uma coisa boa, uma coisa ruim, a gente faz porque alguma coisa motivou a gente a fazer aquilo, né? Se uma pessoa decidiu fazer o treinamento, eu quero fazer esse treinamento, eu quero participar, eu quero aprender sobre missões, eu quero aprender sobre a palavra de Deus, eu quero crescer, eu quero evoluir, quero avançar. Bom, houve alguma motivação, né? Alguma coisa te motivou, alguma coisa mexeu, né, com seu coração para que você pudesse participar, né? Então, para tudo é assim, né? Então a gente pode ter motivações que nos levam para um caminho, né, para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, né? Então é muito importante fazer essa autorreflexão. E quando a gente para pensar sobre motivação e desmotivação, né, ao mesmo tempo, a gente sempre se depara com uma situação de olhar para frente, olhar para o futuro e muitas vezes desanimar, né? Sentir medo, né? Sentir um futuro incerto. E quando isso acontece, eu queria deixar aqui só alguns versículos para a gente iniciar, que estão descritos na palavra de Deus, para a gente saber que, independente, né, do que nós vamos viver, independente do que pode se levantar para nos desmotivar ou nos desanimar, nós temos que lembrar da palavra de Deus de que o Senhor está sempre conosco, né? A Bíblia mesmo diz que, ainda que a mãe ou o pai se esquecer, né, de uma criança, do seu filho, o Senhor não se esquece. Então tem aqui alguns versículos para a gente ter em mente, né, que o Senhor está sempre com você. Você está passando por situações difíceis, mas Deus está com você. Às vezes a gente se sente desamparado e sozinho, mas Deus está com você. Então, livro de Deuteronômio está escrito aí esse versículo para vocês acompanharem. Olha, o Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenham medo, nem desanime. Josué deixou essa palavra aí, ó. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E agora no Novo Testamento nós temos Mateus, né, 28:20, está escrito, né, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui, ó. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, né? Aqui já está começando a dar uma direção aí para missões e evangelismo, né? Ensinando as pessoas que nos ouvirem, as pessoas que nos perceberem na terra, né? A obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. E olha o que Jesus diz: eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos, até é, o cumprir dos séculos, né? É o que Jesus disse. Então, essas palavras são para nos motivar, né? Segundo Coríntios 1, 3, 4, está escrito assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, às vezes a gente pensar assim, nossa, eu estou numa situação tão difícil, tão desanimado, tão assim, sabe? Parece que as coisas não dão certo, não avançam na minha vida, mas de acordo com a palavra de Deus, nós estamos preparados é para consolar, é para motivar, é para pegar na mão, e é isso que o mundo não entende, né? Olham para nós e pensam, você tem todos os motivos para estar mal, desanimado, e de repente a gente está ali, ó, socorrendo uma pessoa, visitando alguém, levando a palavra de Deus para alguém, e isso é por causa do poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Então, apenas para dar uma motivação aí para os irmãos, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Ah, o que que nós temos aqui é um índice de tudo que a gente vai ver nesse treinamento, tá? Então, esse treinamento, na verdade, ele é um treinamento que ele é voltado para missões, mas diferente de falar simplesmente sobre missões e sobre alguns relatos, né, que não vai ser o foco desse treinamento especificamente, mas de outros que nós teremos à frente, né, em outras datas. Mas esse treinamento que nós temos preparado para as próximas 4 aulas, ele é um treinamento estratégico, né? Como que ele é estratégico? É porque ele vai trazer para a gente ferramentas, né? Ferramentas, estratégias, para que a gente possa saber como agir, né, na visão de missões, na visão de evangelismo, na visão de crente salvo, que realmente está na terra para dar fruto, para fazer a diferença, para cumprir a palavra de Deus do jeitinho que Jesus ele ensinou, né? Então a gente precisa ter uma estratégia. Muitas vezes a gente tem boa vontade, tem um coração disposto, né, a fazer a vontade de Deus, a trabalhar, mas não temos a estratégia correta para poder dar um passo inicial aí na nossa jornada de missões e evangelismo. Então, o que que vai ter nesse treinamento? Primeiro, as características dos movimentos, né, em relação à multiplicação de igrejas, a ideia não é simplesmente multiplicar a igreja, o crescimento de igreja, mas a abrangência aí é a igreja em relação ao corpo de Cristo, né? Quando a gente aumenta, né, as pessoas que estão inseridas no reino de Deus, né? Então, para isso é necessário visão, é isso que está sendo mostrado aí. Se a gente não tiver visão, a gente vai caminhar em círculos, né, e não chega a lugar nenhum. E aí depois vem justamente essas ferramentas que eu estou mencionando, né? São 12 ferramentas simples. E essas ferramentas, elas vão estar toda hora, né? Elas vão aparecer dentro de um diagrama, uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente já vê bastante. E essa imagem, esse diagrama tem 5 partes e tem 4 campos, né? E essas 12 ferramentas vão estar dentro desse diagrama de 5 partes e 4 pontos, né? Então, bem resumidamente, a ferramenta número 1, 2 e 3, elas envolvem a ferramenta 1 e 2, na verdade, envolve como entrar em um campo vazio. Então, nós vamos entender o que que é um campo vazio e como que a gente faz para poder entrar nele, né? E a partir daí iniciar um ministério evangelístico e missionário, né? Não sei se vocês perceberam, mas só com esse pouquinho aqui que eu já comecei a fazer uma introdução, a nossa ideia aqui não é falar sobre missionários, mas é despertar o missionário em nós, né? Nós como agentes no departamento de missões ou como convertidos que somos a Cristo Jesus, já é suficiente para que nós possamos imergir, né, com a visão e com a mentalidade de missionários. Então esse que é o grande objetivo aí desse treinamento dessas ferramentas. Aí a ferramenta 3 e 4, né, vai mostrar para a gente como que a gente faz para poder compartilhar o evangelho, né, e inclusive a ferramenta 5 também. Depois, como ensinar um discípulo depois que o evangelho foi compartilhado, né? Como reunir esses discípulos, e agora já está tendo a formação aqui, né, de um grupo, de uma célula, de uma igreja, né? Como que a gente avança nisso? E por fim, como desenvolver os líderes que se multiplicam. Agora a gente está falando de um ciclo, né? Se você semeou, né, a palavra de Deus, alguém se tornou um discípulo, ele foi discipulado e ele foi
liderado a ponto de se tornar um líder, pronto, ele está apto agora a semear a palavra de Deus e o ciclo se inicia. E esse ciclo vem acontecendo desde que Cristo chegou nessa terra e estabeleceu o seu ministério. E ele precisa continuar, ele está continuando neste momento. O objetivo é que ele tenha uma continuidade poderosa através da minha vida e da sua vida. Por isso que nós estamos aqui. Ferramenta 11 e 12 é a ideia de desenvolver os líderes, né? Depois que os líderes, na verdade é 10 a 11 e 12, né? Desenvolver os líderes que se multiplicam, ou seja, líderes que formam outros líderes. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, tá bom? Muito bem. Ah, vamos entrar aqui na ferramenta 1. Ó. Vocês vão perceber algo bastante interessante aqui, que é o seguinte, olha só. Quando a gente fala sobre as características dos movimentos, né, que envolvem a multiplicação do reino de Deus, a multiplicação de igreja, né, o evangelismo, as missões em si, né, o campo missionário, né, de novo, né, nós estamos falando aqui precisa de ferramentas, vamos começar aqui falando sobre a primeira ferramenta, mas é importante a gente trazer isso em mente, né? Ó, tem o passo um, o passo 2 e o passo 3, né? O primeiro passo é, de novo, né, é ter visão. A visão ela tem que ser ampla, ela tem que ser grande. Né? A visão ela começa com a visão global. Né? Por que a visão global? É quando a gente olha para o mundo inteiro como perdido. O mundo está perdido e nós somos agentes de salvação. Então a nossa visão tem que ser assim: o planeta inteiro, enquanto existe um ser humano perto de você, de qualquer nação, de qualquer continente do mundo, essa pessoa ela é um campo missionário, ela é um terreno para que onde você possa semear a palavra de Deus, né? E essa abordagem global, ela também envolve a palavra de Deus que vai de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos perceber que a visão, né, de Deus para a salvação da humanidade, ela está em toda a palavra de Deus, né? Embora Deus tenha escolhido um povo para ter um relacionamento íntimo, Deus tem o plano de salvação para toda a humanidade, né? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Né? E quando a gente fala em visão, a visão não é apenas global, mas ela também tem que ser local, né? Pegando para o contexto de missões. Quando a gente fala visão global, então eu preciso pensar em missões, os missionários que viajam países, que vão morar em outro país, né? E se arriscam para isso e precisam de ajuda, e precisam de ofertas, e precisam de oração. Né? Esse é um ponto muito importante. Mas existe a missão num âmbito que é local. O que que é local? Local é a nossa vizinhança, é nosso bairro ali, são as nossas, é a nossa redondeza, né? E aonde a gente observa ali, nós vamos perceber que existem alguns fatos sobre a nossa região, sobre o nosso local onde nós vivemos, que são fatos impressionantes, a gente vai falar sobre eles, né? E a visão que nós temos que ter é a visão pessoal. É saber que não existe um departamento de missões que faz a obra, não existe uma denominação, uma igreja que faz a obra. O que existe são pessoas, né? São servos de Deus que estabelecem relacionamentos, né, uns com os outros, que estabelecem relacionamento com pessoas que estão perdidas e a partir dali ganham essas pessoas para Cristo Jesus. Então, para isso é necessário que seja estabelecido um mapa relacional. E olha só, o mapa relacional é a ferramenta número um. Então, percebemos o que é a grande visão que nós temos que ter. O caminho que nós temos que tomar, ou a direção, ele vai estar em torno desse diagrama aqui. Eu não vou falar muito sobre ele agora, porque nos próximos slides vai ter os detalhes, mas olha só, é um diagrama, são quatro partes, como a gente falou antes. E tem uma quinta parte, que é essa parte do centro aqui, né, do meio, aonde também existe uma característica para ser estudada. E aí, essas quatro partes são um ciclo, por isso que está mostrando a seta aqui. São quatro partes que vão em ciclo, e a parte central, que é a quinta parte. Então, esse diagrama, né, é o que vai dar base para a gente poder compreender todas as ferramentas e como elas serão aplicadas, tá bom? O que que a gente consegue observar aqui, né? Ah, as ferramentas, elas são ferramentas simples. Então, quando alguém fala, puxa, tem uma ferramenta, uma estratégia, vai ter um gráfico, um diagrama, esse negócio é meio complicado de entender. Não, não, é muito simples, é bem claro mesmo, né? Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, interromper, para que a gente possa discutir, porque às vezes algo que parece claro não esteja tão claro assim, a gente precisa
realmente ir um pouco mais a fundo. E se você perguntar, se você interromper e falar, você vai estar contribuindo com outro irmão ou irmã que gostaria de falar, mas às vezes ficou um pouquinho sem jeito, então não tenha nenhum receio em participar, tá bom? As ferramentas são simples. Nós estamos falando em 12 ferramentas, elas estão aqui, por enquanto é só a primeira, mas só para mencionar quais são as ferramentas, elas são o mapa relacional, pessoa de paz, testemunho de 15 segundos, olha que coisa interessante. Os três círculos, nós vamos ver o que é. O martelo do batismo, né, uma ferramenta que chama 411, outra ferramenta que se chama 3 terços. Depois, a ferramenta que envolve o círculo da igreja saudável, né, a guia da mão esquerda, nós vamos aprender como é que a gente trabalha com isso. Os 5 níveis que existe da liderança, e o ferro sobre ferro, que envolve o ferro que é capaz de afiar, né, o ferro, como acontece com a lima, com o facão, né, assim acontece também, né, com seres humanos, né? Então, ferro sobre ferro e, por fim, o princípio mãos. Nós vamos ver cada uma dessas ferramentas no detalhe. Então, vamos lá para a primeira ferramenta. Se eu estiver falando rápido demais ou se estiver monótono demais, vocês mandem a mensagem aí, ó. Pode mandar escondido ou falar ao vivo, que eu vou tentando melhorar aqui para ficar bastante interessante, tá bom? Para que a gente possa aprender. Mas não deixe de prestar atenção. Aproveita, pega aí um papel, um lápis. Eu aconselho que vocês tenham aí em mãos um rascunho, tá? Um pedaço de papel, porque vocês vão precisar anotar, tá bom? Vão precisar é, fazer alguns exercícios no decorrer aqui do treinamento. E depois vocês vão passar isso aí a limpo na apostila que eu vou enviar para vocês, né, no grupo, para aqueles que se inscreveram, é, para que vocês possam preencher e depois receber o certificado, tá bom? Então, lápis, caneta, papel, se preparem aí. Olha, nós temos aqui uma primeira ferramenta que a gente vai apresentar. Todas as vezes vai aparecer assim, tá vendo? Esses quadrantes, os 4 quadrantes que nós temos aqui, mais a parte central. Então, nós estamos nesse primeiro quadrante aqui, ó. E vamos entender o que é cada um deles, né? Então, a gente olha para esse diagrama, percebe que tem esse primeiro quadrante que eu estou mostrando aqui para vocês, é um vazio, né? É um campo vazio, é assim que a gente chama. Então, ele é o plano inicial. E é justamente dentro desse primeiro quadrante, que é o campo vazio, que a gente vai trabalhar a ferramenta número um, que é a ferramenta mapa relacional. Então, olha só, primeiro campo que nós temos, o primeiro quadrante, é o campo vazio. O segundo campo que nós temos, depois vamos estudar mais à frente, é o campo semeado, né? Então agora aqui foi lançada uma semente, né? Que é a semente do Evangelho. Depois, no quadrante 3, nós temos aqui o quadrante que envolve discipulado. Olha só, a semente começa a brotar, né? Começa a se desenvolver. E o quadrante 4, essa semente, essa planta, né, que brotou, ela se desenvolve, ela cresce, ela ganha maturidade e daqui a pouco ela começa a ter uma característica de liderança já. Ou seja, você percebeu aquele novo convertido, aquela pessoa que veio para Jesus e começou a ter sede de Deus, a ter sede da palavra, né, estudar, a se desenvolver e daqui a pouco você está sendo preparado para ser um líder e para ser um líder de multiplicação, né? E aí, o que que a gente faz com essas pessoas, né, que chegaram até Cristo, que se converteram e agora estão sendo preparadas para liderar? A gente joga elas no campo vazio para que elas trabalhem nesse campo, para que elas semeiem, e agora nós estamos num ciclo. Eu não sei se ficou claro para poder entender por que que isso aqui é um ciclo, olha só. Então você tem um campo vazio, sementes viram uma plantinha, aquela plantinha ela cresce, né? Ela amadurece. Então, depois que ela ganha maturidade suficiente, ela é capaz agora de entrar no campo vazio e semear. Esse ciclo não termina nunca. Esse é o ciclo que vai para toda a história do Evangelho aqui na Terra. Tá bom? Ficou claro? Alguém tem uma dúvida sobre esse slide, sobre este ponto? Gostaria de perguntar ou comentar? Oi, pastor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. É, eu, eu tive uma dúvida aqui. É, você mencionou que são 12 principais ferramentas, Correto. que são as ferramentas aplicáveis aí para missões e evangelismo. Essas Uhum. ferramentas, eu preciso aplicá-las
sempre eu vou fazendo uma ordem da ferramenta 1 até a ferramenta 12, ou eu posso, por exemplo, aplicar uma outra ferramenta que ela já está lá numa outra etapa, eu aplico ela no início. Por exemplo, eu quero dizer assim: acabei de conhecer uma pessoa, quero evangelizar, trazer a palavra para aquela pessoa. É, eu vou seguir uma ordem de aplicação dessas ferramentas, é isso? Justamente, a ideia é que siga o conceito, né? Que as ferramentas, na verdade, são essas 12 ferramentas aqui. Elas não são exatamente interdependentes para a gente falar, puxa, eu preciso seguir o passo a passo certinho, vou ter que memorizar, guardar na cabeça, decorar. Não, o grande objetivo aqui é criar uma mentalidade. Então, quando a gente aprender essas ferramentas, a grande ideia é que a gente consiga aplicar isso automaticamente. A gente lembrar, olha só, uma estratégia, eu estou lembrando aqui da palavra, estou lembrando de um versículo, eu estou lembrando aqui do treinamento, eu vou aplicar, né? Por exemplo, de repente você nem passou pelo mapa relacional e nem pela pessoa de paz, mas você teve a oportunidade de entregar o testemunho de 15 segundos. Então você vai direto para o testemunho de 15 segundos, né? Mas se você vai fazer, não, eu vou aplicar essas ferramentas de um modo estruturado, daqui a pouquinho a gente vai ver como fazer isso, então você vai ter condições de seguir passo a passo na sequência certinho, e isso vai dar mais certo, tem maior probabilidade de dar certo, de funcionar, né, de você alcançar as pessoas, do que se a gente fizer de modo desordenado. Mas não, você pode aplicar uma única ferramenta. Não precisa ser a sequência. O mais importante é que você tenha todas as ferramentas em mente para que você tenha a mentalidade dessa mensagem aqui que vai ser trazida através dessas ferramentas, tá bom? Claro que a gente está falando sobre ferramentas para poder ganhar pessoas para Cristo, mas a Bíblia diz bem claro, né, que quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? O que a gente faz é lançar a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Quem faz brotar é Deus. Mas nós vamos aprender sobre isso também. Nós vamos cumprir o nosso papel, né, a nossa missão e aquilo que é sobrenatural, que é a parte do Senhor, Deus, Ele mesmo vai fazer. Tá bom? Respondida a pergunta? Sim, Então tá bom. Então, mais alguém quer falar alguma coisa nesse ponto até aqui? Então vamos lá. Ferramenta um, então, vamos entender o que que é o mapa relacional. Alguém gostaria? Sim, pastor. Pastor Paulo Bernardino, Rio de Janeiro, Ô, líder de pastor, missões aqui no Rio de nosso Janeiro. Senhor Jesus. Paz, graça e paz a todos. Amém. Vou fazer uma perguntinha aqui sobre esse evangelismo de 15 segundos, Uhum. pessoal. Está muito complicado aqui no Rio, porque qualquer pessoa, se a gente parar para conversar, acha que é assédio, outro acha Uhum. que é assalto, outros acham, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro está muito complicado, entendeu? Acho que mais na frente nós vamos aprender sobre isso. Amém? Amém, pastor. Muito bom, pastor Paulo. Boa colocação. Até sabendo disso e já aproveitando esse gancho, né, que o pastor Paulo compartilhou, né, pela experiência, inclusive, que ele tem com missões, a gente precisa ter essas estratégias, inclusive em situações assim. Tem que ter sabedoria, cuidado, né? Pensar muito na segurança nossa, de outras pessoas, né, nas impressões que nós causamos, na hora de aplicar essas ferramentas. Então, muito importante o que o pastor colocou. E, inclusive, nós não devemos, né, nos expor a riscos que são desnecessários, né? E nós vamos aprender sim, pastor. Realmente, cada vez está ficando mais complicado, né, Tá a difícil. pregação do evangelho. É uma pura verdade, pastor. O desafio é muito maior, mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus ainda é maior sobre nós para que a gente possa superar esses obstáculos que são muito difíceis mesmo. Não podemos desanimar. É verdade, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor, pela colocação. Então, olha só, quando a gente olhou aqui e percebemos, né, dentro desse campo vazio, nós já temos uma ferramenta que a gente vai estudar, que é o mapa relacional. Só grave na mente, ó, nós estamos falando da ferramenta número um e também estamos falando do quadrante número um. Então, a primeira ferramenta, ela está dentro do quadrante campo vazio, tá bom? Só não se esqueçam disso. E agora que nós entramos aqui na ferramenta um, vamos entender o que que é o mapa relacional, né? Relacional vem de relacionamento. E olha só o que que está escrito aí, como é interessante, ó. A sua rede de relacionamentos é uma das melhores maneiras para o evangelho se espalhar
e para você aprender a entrar em campos vazios. Isso é uma coisa realmente muito interessante, né? Nós podemos considerar um campo vazio a nossa própria rede de relacionamentos. Ah, mas como assim? Não existe uma pessoa na Terra que não tem um mapa relacional. Ela já tem. Talvez ela nunca escreveu isso, ela nunca estruturou isso, mas todos nós temos um mapa relacional. Todos nós conhecemos uma pessoa que está ligada a outras pessoas também. Todos nós temos um ambiente, né, relacional que vai ter pessoas envolvidas nele, e a gente conhece bastante gente. Daí quando a gente para pensar, puxa, né, a gente fala em missões, fala em evangelismo, em pregar a palavra, vamos para a igreja, nós nos alegramos na presença de Deus e falamos que Jesus é maravilhoso e bom, mas a gente tem compartilhado Jesus porque e quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus, ele fala que alguém que encontrou o reino de Deus encontrou a coisa mais preciosa que um ser humano pode encontrar. E se nós entendemos que o reino de Deus tem encontrado Cristo, ter tido encontro com Deus é algo tão precioso para nós, não faz sentido a gente não querer compartilhar, não querer entregar de graça, né, como a gente recebeu de graça. Isso também para os nossos contatos, para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a primeira ferramenta para entrar no campo vazio, é você reconhecer, é você identificar ou formar, construir o mapa relacional. Então vamos ver como é que a gente tem uma base na palavra de Deus, em que realmente essa é a estratégia de evangelismo que foi aplicada desde o início aí do ministério do evangelho. Né? Então, aparentemente, né, a gente pode discutir, né, esse é um método que intencionalmente ele foi usado, né? Essa estratégia ela foi usada tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. Então a gente pode perceber, olha só, essa passagem que está em João, né, João 1:40 e 42, mostra que André leva o seu irmão Simão a Jesus. Então já tem algo muito interessante. A gente olha e fala, puxa, como é que Pedro se converteu, né? Simão é Pedro. Ora, como é que Pedro foi ao encontro de Jesus? Como é que ele viu Jesus pela primeira vez? Simples. O irmão dele chamou ele e falou: Vem aqui, eu vou te apresentar uma pessoa. Foi lá e apresentou Jesus para ele e levou ele até Jesus. Então a gente está vendo que ele utilizou o mapa relacional. Né? Quando a gente olha para Felipe levando Natanael até Jesus, mesma coisa, dois amigos ali. E ele foi e chamou Natanael: Eu vou te apresentar um homem chamado Jesus, e é Jesus de Nazaré. Né? E você percebe que é tão interessante esse encontro, né? Que Felipe usou o mapa relacional dele para poder levar alguém até Jesus, que quando Natanael chegou próximo de Jesus, ele chegou cheio de preconceito, né? Mas Jesus de Nazaré, mas Nazaré, um homem de Nazaré, não vem coisa boa de Nazaré. Né? E se apresentou assim, e depois da primeira conversa com Jesus, o primeiro encontro, ele já estava ali declarando a sua fidelidade, né? Se rendendo aos pés de Jesus, de joelhos ali. Então, como que aconteceu a conversão de Natanael? Foi porque um amigo dele apresentou Jesus para ele. Então, mapa relacional acontecendo de novo. Né, e tem outros exemplos, né? Cornélio, né, levou toda a sua família, né, e seus amigos também para Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo, então são coisas extraordinárias acontecendo através dessa ferramenta que vem sendo aplicada desde a época da igreja primitiva. Né? Em Atos, nós vemos aqui Lídia influenciando a sua família também em relação a Jesus, né? Influenciando, falando, influenciando. Lídia, inclusive ela está aqui no grupo. Glória a Deus pela sua vida, irmã Lídia. Essa palavra é para você, viu? Você vai fazer um mapa relacional para poder alcançar a sua família e influenciar aí. Essa palavra forte, Atos 16, 14 e 15. Glória a Deus. É isso aí. Nossa irmã Lídia fez isso na palavra de Deus e nós temos a nossa irmã Lídia fazendo isso hoje, se preparando cada vez mais para poder criar esse mapa relacional ordenado aqui. Né? Depois, Atos, né, 16, 30, 33, a gente vê o carcereiro que influencia a sua família em direção a Jesus. Né? Então, olha só como essa coisa é tão interessante. Né? O apóstolo Paulo está ali preso, né? De repente tem um terremoto e aquele carcereiro, quando ele vê que os presos estão todos soltos, né, ele fica com medo, né, da penalidade que ele vai sofrer e tenta o suicídio. Né? E numa hora que alguém vai se suicidar, está numa situação terrível de fim do poço, do fundo do poço,
né, o apóstolo Paulo chegou nele e falou: Não, a gente está todos aqui, nós estamos todos aqui. Você não precisa fazer isso, porque se você for se matar, a gente fica. Demonstrando amor pela vida, né? Demonstrando compaixão, misericórdia, a ponto do homem se converter e perguntar para ele: Senhores, o que que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles responderam: Olha, você só tem que crer no Senhor Jesus. Já foi apresentando Jesus para ele, né? Qual que era o relacionamento que havia entre Paulo e o carcereiro? Ora, relacionamento de conhecido, acabou de conhecer, né? Mas já influenciou, e agora o carcereiro foi para sua casa, já falou o que aconteceu, já deu um testemunho, né, de 15 segundos, e agora sua família toda, né, creu, foi batizada, foi na direção de Jesus. De novo, o mapa relacional acontecendo aqui, influenciando. Tá bom? Então, olha só, essa ferramenta número um, para a gente poder aplicar ela, agora, se vocês quiserem e puderem, eu quero que vocês comecem aí, só para verificar o entendimento, como é que está sendo do que a gente está discutindo aqui, mas já comecem a fazer aí ó, o mapa relacional de vocês, assim como eu vou fazer o meu também. Mas não se esqueçam, isso aqui que vocês estão vendo nesse slide, ele é uma página da apostila, né? Então, ah, vocês vão perceber que vocês vão ter que preencher isso aqui na apostila de vocês, colocando o nome de vocês no centro e depois criando ali o seu próprio mapa relacional. E a partir daí, quando eu receber essa apostila já respondida, eu vou emitir ali o certificado no nome de vocês, tá bom? Então, olha só como é simples. Do jeitinho que nós vimos aqui o mapa relacional, né, sendo explicado aqui, né, que tem alguém no centro e outras. Isso aqui, na verdade, é um gráfico, né? Tá vendo? Vai saindo relacionando com uma pessoa ou uma área da nossa vida e vai relacionando com outras pessoas. Nós vamos construir o nosso, né? Do jeito que tinha um relacionamento ali entre André e Simão, né? Dois irmãos, Felipe e Natanael, né? O carcereiro e a sua família. Nós vamos construir o nosso próprio mapa relacional. Então, vamos aprender aqui como é que a gente faz esse mapa relacional particular, nosso. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o nosso nome no meio, né, e puxar ali cinco outras esferas de relacionamento. Tá bom? Então, a primeira, coloco o meu nome aqui dentro, Alexandre, né? E agora eu vou puxar essas cinco esferas, todas as áreas que eu tenho, né? Onde que existe um campo vazio, onde existe um campo aberto. Em quais áreas da minha vida? Em quais áreas relacionais da minha vida? Né? Primeiro, área familiar, existe o campo aberto, áreas do meu círculo de amizade, né? Os meus vizinhos, né? A escola, a faculdade em que eu estudo, né? O meu local de trabalho, se eu tiver um trabalho secular ou qualquer outro trabalho que seja. Né? Então, se eu olhar para essas cinco esferas aqui, falar, bom, já sei que aqui vai ter campo missionário, eu sei que aqui vai ter um campo vazio. Como é que eu faço para entrar nesse campo? Através do mapa relacional. Agora eu puxo aqui Pastor para. Alexandre, Sim, paz, a Érica, tudo bem? paz do Você Senhor, me tudo ouve bem e bem? você? Estou te ouvindo bem, Eric. Eu estou bem também. Então tá bom, é que como eu projetei aqui na televisão, eu falei, deixa eu ver se o meu microfone se tá tudo bem. Tá Posso funcionando compartilhar um bem. exemplo de algo que eu não sabia da técnica, mas eu acho que eu já utilizei. Aham. No campo do trabalho, nós estávamos um dia no horário do almoço em uma loja onde vende produtos naturais e lá tinha Certo. mostarda. E a hora que Hum, eu vi o grão de mostarda, eu me lembrei da palavra na hora. Tava eu e as meninas, Deus falou no meu coração. Aí eu fui lá com o pote, tava cheio de mostarda, mas são muito pequenas, né? E daí eu falei para as meninas, falei, gente, vamos fazer uma reflexão aqui comigo. Aí elas deram risadas, né? E aí eu falei, olha, Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho desse grão, falei, olha aqui. E aí, uma até o olho encheu de lágrima, enfim. Mas foi um campo ali onde eu enxerguei e eu utilizei algo que eu tinha ali, foi uma estratégia para poder falar com elas. Aí eu falei, pensa, se a nossa fé for desse tamaninho, quanto Deus pode fazer, né, na nossa vida, enfim. Então, foi algo que eu utilizei ali no campo do trabalho. que maravilha. Grande testemunho que você já deu aí, isso aí agregou muito. Obrigado por ter compartilhado. Isso que você falou agora também traz um complemento para uma pergunta, né, que a irmã Araceli fez no começo. Ela perguntou as ferramentas, elas têm que ser aplicadas na sequência, elas têm que formar uma ligação de uma ferramenta com a outra, né? A prova de que elas podem ser
aplicadas isoladamente, é esse testemunho que você acabou de compartilhar com a gente, né? Porque o que você fez foi aplicar de um modo demonstrativo, né? Você não estruturou, não teve tempo de conhecer, nem sequer de criar um mapa relacional com a pessoa, mas na hora que você percebeu alguém e viu a oportunidade, você identificou o campo vazio e falou, bom, a oportunidade eu tenho aqui, né? Se a pessoa vai receber ou não, se a semente vai brotar ou não, se vai crescer, é só Deus quem sabe. Mas uma coisa que nós podemos saber é que a gente vai lançar a semente. E isso você fez. Deus abençoe por ter compartilhado com a gente. Foi muito, agregou bastante também. Amém. Então é isso, olha só que interessante, né? Se a gente fosse pegar aqui pelo que a irmã Érica colocou, né? Essa pessoa que ela evangelizou, ela não está nem no círculo do trabalho, nem da família, nem da amizade, nem é um vizinho, nem a escola, né? Então seria mais um aqui, é um desconhecido, né? E é muito interessante quando a gente tem essa capacidade assim de falar assim, eu vou falar com um desconhecido pela primeira vez e vou tentar trazer uma palavra para essa pessoa, né? Era do meu trabalho, era do campo do trabalho, Ah, era eram do campo minhas do amigas do trabalho. trabalho. Ah, você conhecia elas então. Sim, são as Entendi. minhas companheiras do dia a dia. Muito bom, glória a Deus. Então você aplicou. Então nós vamos entender assim essa diferença, né? Você aproveitou a oportunidade, né? A Érica fez isso. E, por exemplo, essas amigas da irmã Érica são duas, né? Então olha só que interessante. Elas poderiam estar os nomes delas aqui, né? Só que não deu tempo nem da Érica sequer fazer o treinamento ou preparar uma estrutura de um mapa relacional, e ela já acabou já lançando a semente, usou o campo vazio e lançou a semente no campo vazio. Já foi uma benção. Nós vamos aprender como fazer isso também de um modo estruturado e planejado, quando a gente não tiver essa oportunidade como ela teve, né? A gente ainda assim pode nos preparar para ter uma abordagem com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, muito bom exemplo, a Érica deu. Nós já podemos entender como é que funciona. Eu penso, né, em pessoas com quem eu trabalho. Eu posso definir uma ou duas pessoas, ou três, aí depende de cada um, mas a recomendação aqui é até duas pessoas, tá? Então a gente coloca o nome dessas pessoas aqui, olha, colocar o nome de uma amiga número um, amigo número dois, e vou deixar eles aqui. Aí na escola, vou fazer a mesma coisa. Põe aqui, eu tenho dois conhecidos na escola que eu quero colocar eles no meu mapa. Ainda não sei o que eu vou fazer com eles. Eu só vou escrever o nome deles. Esse é o único passo que eu vou dar por enquanto. Né, na minha família, tem duas pessoas que eu vou colocar o nome deles. Então a gente vai fazer isso. Não se esqueçam de preencher aqui embaixo. Ó. Na verdade, são as passagens bíblicas que a gente mencionou no slide anterior. Mas é só para colocar o nome deles aqui. Quem são os personagens bíblicos que chegaram, né, as pessoas da sua rede relacional para aproximá-las de Deus, né? Então vai lá, aqui foi Pedro, aí teve o carcereiro, coloca aqui depois o nome aqui e preencha alguns nomes que vocês têm num planejamento, né, de que vocês querem que façam parte do mapa relacional. Ponto mais importante, né? Depois que a gente escreveu o nosso nome no centro, puxou aqui para a área familiar, amizade, vizinhos, né? E começou a pôr o nome das pessoas, duas pessoas em cada uma dessas áreas aqui, a gente precisa, o primeiro passo é orar por elas. Por isso que está mostrando esse bonequinho aqui orando. Ó. Então a gente vai chegar, vai evangelizar, vai mandar mensagem? Não. Nós vamos criar o nosso mapa. Uma vez tendo esse mapa na mão, o próximo passo é começar a orar por elas, se puder jejuar, jejuar por elas. Você iniciou, né, uma batalha espiritual de missões e evangelismo quando você registrou o nome das pessoas que você deseja que elas sejam salvas. E você tem que desejar isso, eu tenho que desejar isso. Do contrário, tem alguma coisa errada com a nossa saúde espiritual. E aí a gente começa a orar por elas. Olha só, de repente aqui se tem 5 áreas e tem 10 nomes, são 10 pessoas que eu vou orar todos os dias, eu vou orar com alguma frequência, apresentando elas diante de Deus. Senhor, prepara o momento, prepara esse campo, prepara a semente, prepara a palavra, prepara a terra para que seja fértil e prepara a oportunidade, né, para que eu possa atuar. Então o mapa relacional começou a ser formado. Se alguém quiser interromper, pode ficar à vontade, tá? Em qualquer momento. Eu, pastor, novamente aqui o pastor Paulo Bernardino do Rio de Janeiro, Ô, Pastor Paulo. porque eu já estou naquele círculo da família. O ano passado, que a minha parentela é muito grande, eu tenho Uhum, 111 primos. Então, o ano certo. passado, nós fizemos um encontro num sítio só de primos.
só Puxa, que conseguiu comparecer 87. Mas foi uma bênção, porque Deus me usou de maneira sobrenatural no glória a meio da minha Deus. parentela, que tem muitos também ali espírita, outros católicos, e a gente tem que pedir a Deus sabedoria que vem dos altos céus. É Então, verdade, o que pastor. acontece? No dia 4 e dia 5 de outubro, nós vamos ter o segundo encontro no outro sítio também, só de primos, né? Uhum. Então, ali eu prego a palavra, louvores, né? E falo de Jesus, fica todo mundo atento, porque graças a Deus eu sou muito querido na minha família, quer dizer, minha parentela, porque minha família é eu e minha esposa, e minhas filhas são casadas, então nem parente elas são mais. Então é eu e minha esposa que é a família. Uhum. Então, o que acontece? Dia 4 e 5 de outubro vai ter Uhum. novamente esse encontro, tá? E todo mundo, e eu estou num grupo, né, falando com eles no grupo, e alguns ainda falam alguma bobagem, aí outros repreendem, falam, sabe que nós temos o pastor Paulo aí, o nosso primo, que é pastor, então vamos maneirar aí nas conversas, nas palavras que vocês estão falando, coisa e tal, e está sendo uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que acontece? Eu faço oração todos os dias, às 3 horas da madrugada. Por que às 3 horas da madrugada, pastor? Porque, na minha opinião, entre 3 horas da manhã até as 5 da manhã é a hora que Satanás se levanta, com o demônio todos se levantam para poder fazer a arruaça. Então, eu fico na Uhum. intercessão, orando pela minha parentela, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus netos, que eu não sou nenhuma criança mais, mas eu Uhum. peço até os irmãos que me ajudem em oração aí, para o dia Amém, 4 e pastor. 5 de outubro, aonde eu estarei Uhum. junto com minha parentela, só primos, né? Porque quando eu faço a minha parte, eu venho embora. E aqueles que não são cristãos, que não quer saber mesmo, coração duro, aí começa a fazer o pagode separado lá num canto, então cada um com seu cada um. E aqueles que Uhum. foi tocado, que a semente foi plantada, entram em contato comigo e aí eu discipulo. Aí Glória cada a um vai Deus. para o que quiser. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter compartilhado mais uma vez. Isso tá agregando muito o que vocês estão falando, tá deixando realmente uma bênção, muito além do que eu esperava até. Porque quando vocês vão compartilhando isso, agrega, né, para que todos nós que estamos ouvindo e os que vão ouvir ainda possam tomar o testemunho e fazer igual, né? O pastor começou a contar a experiência dele, eu fiquei imaginando, eu falei, puxa, a gente, né, não faz um churrasquinho no final do ano com toda a família, né? E quando a gente teve a oportunidade, também nós fizemos o culto, e mesmo tendo alguém não crente, deixamos a palavra para as pessoas ouvirem, transformamos aquilo numa igreja, e também fizemos algo similar, não nessa dimensão que o pastor fez, que foi muito grande, mas numa escala bem menor. Mas eu senti muito motivado a tentar buscar minha família, reunir todos assim, né? Convidar, vamos fazer um churrasco, gente, vamos lá para uma chácara, alguma coisa. E a partir dali falar, ó, vai ter culto, hein? Se preparem. Glória a Deus, pastor. Mas sabe o Obrigado, que é, obrigado. Alexandre? É porque eu estava vendo que nós só nos encontrávamos somente em sepultamento. Quando morre um parente, aí vai Puxa, todo mundo. Ao invés verdade. de ficar ali velando o corpo, ficam trocando o celular, o número, o telefone, e sumiu, você está onde? Coisa e tal. Então nós fizemos, esse ano vai ser o segundo ano, entendeu? E Que também maravilha. aqui na minha Jerusalém, graças a Deus, os meus vizinhos da direita, da esquerda, aqui da retaguarda, é só Uhum. perguntar quem é o pastor Paulo aqui na comunidade do Andaraí, no Rio de Janeiro, que graças a Deus eu sou bem questionado aqui, porque tem que ser o que você prega na igreja, você tem que viver. Amém? Amém, pastor. Não, muito bom, pastor, muito bom. E você vê, assim, só sentindo do pastor, não conheço o pastor pessoalmente, mas parece que eu conheço, já é a nossa, a nossa comunhão com Cristo mesmo. Parece que eu já dei um abraço Pastor, no porque pastor forte. Glória a Deus por isso. no meu DNA, está no meu DNA, missões de evangelismo, Glória a entendeu? Deus. Não é dizer que eu quero, vou ficar dentro da igreja pregando para crente obeso espiritualmente. Nós temos que obedecer o ID, temos que sair Exato, fora das quatro paredes, exato, entendeu? pastor. Eu vou para a igreja para assistir um culto. Primeiro que lá não é cinema. E segundo, vou para lá para buscar minha bênção. Também está errado.
É só se colocar na posição, obedecer os mandamentos, fazer a vontade de Deus, se consagrar ao Senhor, se santificar. Deuteronômio 28 fala que as bênçãos vêm a nosso favor. Desculpe que eu falo muito, perdão. O pastor está agregando muito, agradeço de coração. O pastor está Pastor, certíssimo. Está certíssimo. só fazer um comentário rapidinho. Isso que o Uhum. pastor Paulo falou é tão forte quando a gente olha para esse mapa relacional, né? Eu estou tendo contato com essa ferramenta também agora. É, Mais de 20 anos que eu sirvo a Jesus, eu nunca vi uma ferramenta tão simples, mas tão que pode trazer tantos resultados, porque eu fico pensando se cada crente, né? Porque quando a gente fala de missões, às vezes parece uma coisa tão distante, né? Nossa, eu preciso ir para o campo missionário, eu preciso ir para fora do país, eu preciso ir, né, para ir para lugares remotos. E na verdade não. A gente como servo do Senhor, a gente precisa se posicionar e ter responsabilidade, né? A gente tem que ter autorresponsabilidade daquilo que foi ordenado a nós pelo próprio Senhor Jesus, né? Quando ele disse: ide por todo mundo e preguem o evangelho. E aí a gente olha para um mapa como esse e a gente fica pensando, meu Deus, uma coisa talvez tão simples, eu pegar uma folha de caderno, né, e escrever ali, colocar o nome das pessoas, porque eu acredito que todos que estão aqui têm essa rede de relacionamentos, né, e quando a gente está, por exemplo, num ambiente de trabalho, a gente sabe quem são aquelas pessoas mais necessitadas de Cristo ali, todos necessitam de Cristo, mas tem pessoas que estão morrendo, sofrendo, né, ali gemendo mesmo, para ter um encontro com o Senhor. E a gente precisa, acho que, olhar para essas pessoas, né, a princípio, pegar os casos mais críticos, né, para a gente orar e buscar e ver como que a gente consegue levar Cristo para essas pessoas. Mas realmente eu vou fazer o meu mapa hoje mesmo, amanhã cedo eu vou fazer o meu mapa, já está vindo pessoas na minha mente e eu me sinto envergonhada, de verdade, de olhar para um mapa como esse, saber que tem pessoas que eu já conversei inúmeras vezes e eu nunca falei de Jesus. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa despertar para isso. E que todos nós, acho que o principal aprendizado aqui é que todos nós podemos ser missionários, né? Todos nós somos Exatamente. missionários. Exatamente. Glória a Deus. Muito bom. Então, esse despertar, essa realmente é a nossa esperança, né? E não pensem vocês que porque, né, o pastor Alexandre está aqui dando treinamento, ele também não está sendo despertado, pelo contrário, né? O Senhor está me despertando juntamente com vocês para que nós possamos juntos, né, iniciar essa jornada. E é uma jornada de estratégia, né? Então, muitas vezes a gente já se moveu, já fez algumas coisas, mas quando a gente estruturar, iniciar na jornada de oração, né, e esperar que Deus realmente coloque esses nomes, né? O Senhor pode nos revelar quais são os nomes que devem aparecer aí, né? Se a gente orar e falar, Senhor, quem são as pessoas que o Senhor deseja que eu inicie esse trabalho, o Senhor vai mostrando, vai trazendo ao coração, como a Maraceli mandou, né? Colocou também, e nós vamos avançando. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação. Vocês estão enriquecendo muito o trabalho e deixando uma bênção para os nossos irmãos que vão estar participando também. Então, o mapa relacional é isso, olha só. Primeira coisa é oração, como a gente colocou. A gente desenha o mapa, coloca o nome das pessoas, começa a orar, e aqui tem uma sugestão, não precisa ser exatamente isso, mas olha só, você pode dizer para as pessoas que você está orando, né, intencionalmente por elas, chegar até elas, né, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né, e depois já chegar a fazer alguma pergunta, por exemplo, olha só, eu tenho orado por você e queria te perguntar se você gostaria de saber sobre Deus, né, saber mais sobre Deus, saber sobre os planos que Deus tem sobre a sua vida, né, e essa forma, é,
você vai identificar se essa pessoa ela é um campo vazio, né, uma pessoa de paz, que é a mesma coisa do campo vazio. Agora a gente está começando a entender o que que é o quadrante campo vazio, é uma pessoa de paz ou não. E nós vamos entender por que que a gente chama assim de pessoa de paz, né? Então, se ela for uma pessoa de paz, vai fundo, já pega ela pela mão, leva até ó, o segundo quadrante aqui, ó, local do plantio. E se ela não for, o que que eu faço? A pessoa não foi uma pessoa de paz, ela não foi um campo vazio, ela não deu crédito à palavra. Então, olha o que está sendo ensinado aqui, ó. Continua orando. Você não desiste da pessoa, você continua orando, só que você vai para a próxima pessoa que está no mapa. Você não fica preso ali numa barreira agora do seu mapa relacional. Você continua orando por essa, mas vai para a seguinte. Essa é a grande estratégia da gente entender o que que a gente faz no mapa relacional. Comecei a evangelizar uma pessoa ali, tentar trazê-la para perto, mas ela se afastou, ela não quis. Então eu vou continuar orando por ela, mas agora eu vou investir tempo e esforço em outra pessoa, depois eu volto nela de novo. Essa é a estratégia e nunca desanimar, porque alguém aceitou, não aceitou, rejeitou a palavra. Não, a gente faz o nosso papel que é continuar orando e orar com amor, orar com desejo que essa pessoa seja salva. E isso vai ter grandes efeitos. Então tá aqui, né, a representação do mapinha relacional. Você é uma pessoa e existem pessoas à sua volta com as quais você já tem um relacionamento. Então, depois que a gente identificou a ferramenta um, aprendeu a construir um mapa relacional e desenhou isso e escreveu no papel, então nós estamos aptos a aplicar a ferramenta número um, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a segunda apresentação para a gente entrar na ferramenta 2. Se vocês tiverem algum comentário ou quiserem falar algo ainda sobre a ferramenta um, vocês podem falar, não tem problema. Mas eu vou abrindo aqui a 2 para a gente conseguir concluir. O grande objetivo é nós temos 12 ferramentas para que a gente possa estudar. E aqui nós vamos apresentar hoje, nosso objetivo é conseguir concluir as 3 ferramentas. Se não concluir, não tem problema, a gente continua na próxima, mas a tentativa é que a gente conclua 3 ferramentas. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Se alguém puder responder. Tá dando Paz, para pastor. ver, sim. Ah, tá bom, Tá dando obrigado. para ver direitinho, sim, tá bem tranquilo. Tá bom, obrigado, irmã. Então, o que que nós temos aqui, ó? A ferramenta número 2, né? A ferramenta 2, ela tem algo que envolve pessoa de paz, né? Nós já vimos esse slide antes, mostrando ali a ferramenta um, que é o mapa relacional. A número 2 aqui é a pessoa de paz, ou também a gente poderia chamar de casa de paz, né? Uma coisa muito interessante. Então, vamos entender o que que é a segunda ferramenta que nós vamos aplicar. E ela ainda está, essa ferramenta ainda faz parte da etapa campo vazio, né? Primeiro quadrante que nós temos aqui, né? Do nosso diagrama. Né? O que que é uma pessoa de paz? O que que é uma casa de paz? Então, de novo, né? A gente falou aqui sobre o mapa relacional. Acho que eu não estou usando o apontador aqui. Pointer, tá aqui, ó. Você Não, para mim pode. não tá aparecendo. Alexandre, eu não. Oi. Desculpa interromper. Eu não tô vendo a sua tela. Tô vendo Ahn, só você. eu pensei que vocês estavam vendo Eu a minha também não. tela. Mas espera aí, Eu só vejo desculpem. você. Acho que não compartilhou. Espera aí que agora vai. É que quando eu troquei de slide, ele parou de compartilhar. Espera Agora aí. sim eu vejo sua tela. Tá, agora só me fala uma coisa, você está vendo a tela inteira? Eu tô vendo ela sem compartilhar. Só tô vendo seu PowerPoint. Não tá como apresentação ainda. E agora? Agora não. Agora sim. Ah, então tá Sim, bom. Agora tá ótimo. Obrigado. Obrigado por ter avisado. Então, perfeito. Nós estamos aqui, ó. O que que eu tinha mostrado aqui? Eu só vou recapitular esse pedacinho aqui, que eu já tinha comentado, mas assim, essa aqui é a imagem que nós já vimos antes, né? Mostrando a ferramenta um, que era o mapa relacional. E agora nós vamos ver a ferramenta 2, que é pessoa de paz, né? E vamos entender o que que é essa ferramenta, que a gente fala pessoa de paz ou casa de paz, né? O que que significa isso? Essa ferramenta que envolve uma casa de paz também vai ter a base bíblica, tá? Ela ainda está, deixa eu pegar agora aqui, agora sim, pointer. Ela ainda está no quadrante número um, ou seja, ainda estamos falando, pronto. Ainda estamos falando do quadrante que envolve um campo vazio. Como entrar no campo vazio? Primeiro, através do mapa relacional. E agora a ferramenta número 2,
que é o que envolve uma pessoa de paz ou uma casa de paz. Então vamos entender agora a ferramenta número 2. Nós falamos sobre o mapa relacional, né? E para a gente poder identificar uma pessoa de paz, a gente vai usar o próprio mapa relacional, que é a ferramenta número 1, né? Então a gente criou nosso mapa, aí você pegou as áreas, igual a gente já viu antes, colocou os nomes aqui estão pondo até mais balãozinhos, estão vendo? E aí, agora eu identifiquei, puxa, tem uma pessoa de paz, eu preciso saber se essa pessoa é de paz ou é uma casa de paz onde eu vou entrar nesse campo vazio, ou se não é. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir. Então tem algo a ser analisado, verificado aqui, né? Então, a gente vai tentar pegar essa pessoa e caminhar com ela para o campo pro segundo quadrante aqui, que é o campo da semeadura, né? E aí, se não tiver um caminho, né, a hora que está escrito, ó, se não há um caminho, nós vamos em busca de outra pessoa de paz, ó, implorando a Deus que nos guie até aquelas pessoas que procuram encontrá-lo. Então, algo que a Araceli já comentou aqui, né? As pessoas que estão no seu círculo de amizade, família, né, relacionamentos em geral, o coração delas, a alma delas clama por Cristo, clama por Jesus, chora desesperadamente por Deus, né? Então, se isso está acontecendo, Deus vai nos levar, vai nos guiar até ela, para que elas possam ser encontradas por Deus e possam encontrar a Deus, né? Mas se você percebeu que a casa não é de paz naquele momento, a pessoa não é uma pessoa de paz, esse termo é só em relação à palavra de Deus, não é da pessoa ser pacífica ou não, mas sim ela ser um campo vazio. Então, para a gente saber se é ou não, a gente vai tentar andar com ela para o segundo campo, que é o campo da semeadura. Se não conseguirmos, a gente vai dar um espaço para essa pessoa, continuar orando por ela, e vamos começar a trabalhar com outra pessoa. Ou seja, que Deus nos guie até aquelas pessoas que procuram encontrá-lo no seu coração. Então, nós temos aqui algumas coisas. Quando a gente for falar sobre pessoas ou casas de paz, a gente tem aqui o que que a gente deveria fazer e o que que a gente não deve fazer, né? O pastor Paulo levantou alguns pontos aqui, né, sobre a questão de como abordar, o risco que existe de abordar alguém ou de se envolver com alguém para evangelizar. Nós temos que ter toda uma vigilância e um cuidado. Então, tem algumas dicas aqui sobre o que que nós deveríamos fazer e o que que nós não deveríamos fazer. Primeiro, só para a gente poder compreender, né, o que que significa essa questão da pessoa de paz ou da casa de paz, é segundo a passagem de Lucas 10, 9, do 1 até o 9, né? Que está escrito assim, ó, e se houver um filho de paz ali, então é o que a Bíblia diz, né? A paz repousará ali naquela casa, né? Então, o próprio Senhor Jesus, quando mandou os discípulos saírem num campo vazio, olha só que coisa interessante, né? Jesus, ele falou, vão de dois em dois, né? Os discípulos, né? Ele separou ali 90 discípulos é, em duplas, né? E mandou eles irem evangelizar e instruiu eles como eles deveriam fazer isso, o que eles deveriam fazer, o que não deveriam fazer, né? E aí Jesus ele disse assim, ó, vocês vão chegar numa casa e se ali, né, tiver um filho da paz, a paz vai repousar. Então vocês chegam, saudam com a paz e vejam o que acontece. E se não tiver um filho da paz, bom, vocês sacodem as suas vestes e vai embora, vai para a próxima casa, vai para o próximo campo vazio, vai para a próxima etapa do relacionamento. É isso que está sendo ensinado aqui e é isso que foi a estratégia utilizada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, olha só que interessante, é o que fazer, né? De acordo com a palavra de Deus. Orem, então a gente precisa orar. Vão, ou seja, a gente tem que ir. O id é justamente isso que a gente está discutindo. A gente não pode ficar esperando alguma coisa acontecer, algum sinal sobrenatural para que a gente possa agir, é se movimentar. Orou, já orei, já estou com fé só. E pedir para Deus o caminho, a direção e falar, já estou indo, já estou chegando. Olha só, 2 a 2, né, é algo muito importante, né? Eu tenho aprendido sobre isso na hora de evangelizar, abordar alguém, a não ser que realmente eu não tenha condição, eu procuro sempre fazer isso com alguém, ou com a minha esposa, né, ou com algum amigo, algum irmão da igreja, mas sempre vamos em mais de uma pessoa. Isso é uma forma de vigilância, olha só, de acordo com a Bíblia também. Aí depois vem aqui, ó, digam, a paz esteja nesta casa, né? Que esse aqui foi traduzido, então ele ficou um pouquinho variado aqui a linguagem. Mas então, assim, é derramar a paz. Você pode falar, paz seja convosco, a paz de Cristo, a paz de Jesus, graça e paz, né? E eu mesmo costumo falar isso para pessoas que nem entendem o que eu falei.
Eu chego e falo a paz do Senhor Jesus, graça e paz para uma pessoa que nunca falou assim. A pessoa fica um pouco, no momento assim, ela fica um pouco surpresa de eu ter ela cumprimentado assim, mas depois ela percebe que foi uma forma de consideração, respeito e inclusão por eu ter dito a paz do Senhor para alguém que não é cristão, não é crente, né? Então, olha só, a Bíblia ensina a fazer isso mesmo. Fique naquela casa, então é sobre a persistência, né, de você se manter naquele campo vazio, né? Depois disso, comam e bebam o que lhes derem, né? São as palavras que Jesus disse para esses dois discípulos, né? Ou seja, está falando aqui sobre comunhão com eles, né? Manter uma comunhão com essas pessoas, né? Curem os doentes, né? E aqui está falando aqui sobre a questão sobrenatural, né? Que o Senhor ele vai dar esse poder, né? Uma vez que a gente ora, jejua, né? Como o pastor Paulo mencionou, antes da gente fazer um plano de semeadura no campo missionário, a gente vai se consagrar, viver uma vida de consagração, de oração, de busca. Então ali tudo pode acontecer, né? Deus ele pode manifestar ali seus sinais com cura de enfermidades, com libertação de vícios, de demônios. O que assim, o que Deus pode operar, na verdade, é uma infinidade de coisas, né? Não existe impossível, né? E também existem pessoas que precisam de cura na alma, cura na mente, e nós seremos agentes aí de cura na vida dessas pessoas que nós vamos trazer, né, do campo vazio para o campo da semeadura, né? Digam o reino está perto. Então está falando sobre a questão de anunciar, né? Anunciar o que está acontecendo, em que momento nós estamos vivendo aqui na Terra, né? Que toda a palavra de Deus está se cumprindo. E olha só que interessante, o próprio Senhor Jesus ele pregava assim. Né? As primeiras palavras registradas de Jesus no seu ministério foram assim, né? É chegado o reino de Deus, né? Então nós devemos seguir o mesmo conceito, né? E aí acontece aquela coisa, não são bem-vindos, né? A gente não está sendo bem recebido depois de você trazer a preciosidade do reino de Deus. Então a Bíblia ensina, ó, sacudam a poeira das suas sandálias, né? É hora de realmente sair dali e ir para outro campo, né? E o que não fazer? Olha só que coisa interessante, já vem com uma explicação, né? Jesus ele disse aos seus discípulos assim: não levem bolsa, né? Não leva dinheiro, olha só. Não levar bolsa significa levar um orçamento zero, não necessário para compartilhar o evangelho. Então, envolve a confiança em Deus, né? Não levem saco de viagem, não levem sandálias. De novo, envolve depender da, da provisão e da dependência de Deus. Eu não sei se vocês percebem, mas tem muita gente que pensa assim: ah, eu seria um missionário se eu tivesse dinheiro. Eu seria um missionário se Deus fizesse de mim um homem rico, uma mulher rica. Porque daí eu poderia fazer missões e viajar o mundo inteiro, mas não é isso que Deus espera de nós. E a prova disso, olha só, Deus não quer que a gente fique esperando o teu recurso necessário, seja financeiro, seja qualquer outro tipo de recurso, para a gente poder entrar no campo missionário, nos tornar verdadeiros missionários locais ou mundiais, globais, né? Mas o que Deus quer é que a gente confie na provisão dele para fazer o que é necessário fazer. Então, não pode confiar em provisões humanas, embora isso seja tão necessário, né? Nós precisamos enviar missionários, cuidar deles, orar por eles, mantê-los, né, adotá-los, mas eles não vão na confiança assim, ah, vai ter algum irmão que vai me sustentar. Não, eles vão na confiança em Deus, porque Deus vai prover. E para Deus prover, ele vai ter que mover o meu coração, o teu e de outras pessoas para poder abençoar a obra missionária. É o próprio Deus quem vai nos mover para isso e vai preparar a provisão para aqueles que confiaram no Senhor e foram em total confiança para o campo missionário. Né? Aí coloca aqui também Jesus dizendo: não saúde ninguém pelo caminho, né? O que não fazer, né? Significa não se envolver com nenhuma distração. Né? Imagina você, às vezes, se inicia num projeto missionário, participa do treinamento, aí começa a fazer uma turma, né? Se reunir com amigos, com a família, daqui a pouco você está se perdendo no que você ia fazer, se distraiu, né? Com o pagode, que igual o irmão comentou lá que o cantinho ficou lá no pagode na família, né? E a gente chegar e se distrair. Eu chamo a minha família e o pessoal fala: não quero saber de culto, a gente quer outras coisas, aqui a gente quer curtir e tal. E daqui a pouco eu não estou pregando e estou ali, né? O pastor falou muito bem, o pastor Paulo, né? Ó, tem hora que ele já percebeu, aqui é hora de, ó, zarpar, deu hora de ir embora. Entendeu? Então é esse significado, né? Não saúde ninguém pelo caminho significa, ó, não se distraia, não perca o foco, né? E depois, ó, não vão de casa em casa. Então tem um significado nisso aqui também, né? O que que significa não ir de casa em casa, né? Quando a gente encontra uma pessoa de paz ou uma casa de paz, a gente tem que dar foco nela. A gente não pode, bom, beleza, já encontrei alguém de paz, agora eu vou para a segunda pessoa de paz. Não, dá o foco, para um pouquinho, né? Dá o tempo, né, para que você possa ser recebido, para que você possa discipular. Dá o foco só nessa pessoa até que você consiga fazer com que a semente
comece de fato penetrar o coração, que possa realmente ir profundamente ao coração, que possa começar a brotar para depois você tirar o foco dessa pessoa de paz, ou dessa casa de paz e ir para a seguinte. Né? Então, essa coisa de não vá de casa em casa, a mensagem neste foco do treinamento que a gente está discutindo é manter prioridade para aqueles que realmente deram crédito à palavra de Deus. Então tem aqui uns o que fazer, o que não fazer, que Jesus disse sim para fazer, o que Jesus disse para não fazer. Depois nós temos aqui algumas características ah, de como encontrar o campo vazio. E aí a gente pode perceber como que eu posso identificar essa pessoa é uma pessoa de paz, essa casa é a casa de paz, então está mostrando, ó, se recebem um mensageiro, então você pode colocar um tique, ok, é uma pessoa de paz, é uma casa de paz. Eles aceitam a mensagem, além de aceitar o mensageiro, segundo ponto que a gente pode reconhecer, opa, essa casa aqui é uma casa de paz, a mensagem de paz, e eles recebem a missão, né, eles estão percebendo o seu papel lá dentro como missionário, ou seja, você não é uma pessoa comum, você está chegando ali como um enviado de Deus, né? Então, de fato, você identificou 3 pontos que caracterizam aquela casa como uma casa de paz. E quem já fez visitas, quem já foi na casa de alguém para poder levar o evangelho, às vezes levar uma cesta básica, alguma coisa para o necessitado, e ao mesmo tempo fez ali um culto ou foi levar oração para alguém, e você percebe aquelas pessoas que ainda não servem a Deus, mas te receberam muito bem, com alegria, com um olhar de alegria, receberam a mensagem quando você fala assim, abertamente, e perceberam que você não veio ali por acaso, e começam a dizer, olha, foi Deus que trouxe você aqui. Então você já começou a identificar. O campo vazio está à sua frente. A pessoa de paz, a casa de paz está à sua frente. Agora é só ter o cuidado, a delicadeza para poder pegar a pessoa pela mão, a família pela mão e passear com ela até o segundo quadrante aqui, ó, que é o quadrante da semeadura, e aí vai descendo para a parte onde tem o crescimento, né, onde tem o brotar da semente, e depois o crescimento e a evolução espiritual. Mas nessa etapa que nós estamos falando ainda, que é no quadrante 1, você pode identificar, né, se a pessoa é uma pessoa de paz ou não, é alguém receptivo, né, à palavra de Deus ou não. Depois nós temos aqui alguns exemplos das pessoas de paz, né, dentro da palavra de Deus. Né? Nos evangelhos a gente tem a mulher samaritana, né, algo muito interessante. Jesus começou a falar com ela e você vai perceber a estratégia que Jesus utilizou aqui. Ela foi muito, mas muito impressionante. Né? Jesus ele não chegou pregando para ela. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus não chegou falando para ela assim: escuta, eu sou o filho de Deus. Não sei se vocês percebem isso. Olha só, o que Jesus ensina na sua palavra é estratégia. Mas a gente, às vezes, só lendo a palavra, a estratégia não é revelada de primeira, assim, para a gente poder saber como evangelizar. Às vezes a gente vai pregar para alguém, a gente já fala assim: olha, o inferno está cheio, e ou você se converte ou você vai para o inferno, e a gente afastou as pessoas de Deus, a gente criou uma imagem ruim para cristãos, porque não houve sabedoria, não houve estratégia. Olha só, Jesus não chegou para a mulher samaritana e disse: eu sou filho de Deus. Você não sabe quem é que está na sua frente. Não, não. Jesus olhou para ela e falou assim: pega um pouquinho de água para mim. Ele fez uma conversa normal, criou um relacionamento normal entre amigos, entre conhecidos, entre pessoas que se encontraram pela primeira vez. E ela tendo um balde, né, ela tendo ali um recipiente para poder tirar água, Jesus falou: dá-me de beber. E agora já iniciou a conversa. Ela falou: como? Você me pede de beber? Você é judeu? E eu sou mulher e você fala comigo em público? Eu sou samaritana ainda. E aí, de repente, Jesus foi e falou: se você soubesse quem que pede de beber, você pediria, e ele te daria a água da vida. Né? E olha só que interessante: Jesus não se apresentou para ela. Ele só disse: se você soubesse. Ele despertou curiosidade nela. Você percebeu que Jesus colocou uma estratégia? E quando colocou a curiosidade nela, ela ficou pensando: quem será que é ele que está falando assim? Ele falou: por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Né? Que que cavou esse poço, né? E Jesus começou a falar, e aí ela entrou no assunto adoração. Daqui a pouco Jesus estava fazendo um bate-papo com ela, que era nível de conversa entre sacerdotes ali, entre mestres da lei, né? Porque começou a falar sobre onde se deve adorar, é aqui ou é em Jerusalém? E Jesus começou a falar, não é aqui nem em Jerusalém, mas é os que adoram o Pai em espírito e em verdade. E começou, através de uma conversa daquilo que ela tinha, né, da revelação da palavra de Deus, revelou a vida dela todinha, e olha o que aconteceu. Essa mulher, quando percebeu quem era Jesus,
Ela saiu correndo e falou: encontrei o Messias, já foi fazer missões e evangelismo na mesma hora. Instantaneamente, essa mulher virou uma missionária. Ela acabou de ser evangelizada. Ela acabou de receber Cristo. E numa conversa que foi uma conversa de minutos, eu imagino, porque foi o tempo de alguém comprar comida, né? Onde os apóstolos tinham ido. E de repente, quando a mulher saiu dali da frente, eles ficaram surpresos dele falar com uma mulher no meio do dia. Ela já foi missionária, já trouxe uma multidão. Ele está ali, ó, na beira do poço, Jesus está ali. E ela usou o mapa relacional dela para poder trazer as pessoas para Jesus de novo, é o que a gente está vendo aqui, né? E aí tem os chamados discípulos, né? Marcos aqui, né? Eles têm, né, outros nomes, né? Dentro da palavra de Deus, depois que os nomes deles também foram alterados até pelo próprio Senhor Jesus, né? Chamado de Zaqueu, né? Então você percebe muito bem como é que é. É um homem que subiu na árvore, ele era de pequena estatura, Jesus chamou ele. Então os evangelhos mostram, né, o que que é uma pessoa que só numa primeira conversa com ela já é possível se perceber que é uma pessoa de paz, uma casa de paz, ou é um campo vazio, é, apto para receber a semente da palavra de Deus, né? Em Atos nós temos a história do eunuco, né? Alguém que estava lendo ali a palavra de Deus e não entendia, né? E aí Filipe foi tocado pelo Espírito Santo para ir lá, para subir, sentar junto com ele, abrir a Bíblia junto com ele, estudar a palavra junto com ele e trazer a revelação sobre o Evangelho, sobre Cristo e sobre o batismo. E ele já se converteu na mesma hora, já foi batizado instantaneamente e ficou cheio de alegria, como a palavra diz. Então, pessoa de paz. Cornélio e sua família, nós já falamos, pessoa de paz. Lídia, irmã Lídia, glória a Deus, manda um glória aí, ó. Pessoa de paz. Bem claro, colocado aqui na palavra de Deus também. E o carcereiro, apontado aqui na palavra de Deus também, uma pessoa de paz. Jesus, ele nos manda procurar as pessoas de paz. Olha só, irmãos, assim, o que nós estamos aprendendo aqui e o quanto isso pode transformar nossa vida em relação a gente ter um comportamento, né, uma atitude, de sermos ativos na obra de Deus, de sermos cristãos ativos e não passivos, né? Não aqueles que sentam na igreja para assistir o culto, como nosso pastor falou, né? Não, nós somos pessoas que somos integrantes do reino de Deus e como integrantes nós temos que ser ativos, nós temos que ser crentes de ação, né? Então Jesus, ó, enviar o Senhor designou pessoas, né? E nós somos que devemos dizer assim, Senhor, nós vamos, eis-me aqui, dizer isso para o Senhor, né? E aí o Senhor começa a enviar, como mostra na palavra de Deus, de dois em dois, né, adiante dele, até a hora que a gente, depois de procurar, nós encontramos, né, uma pessoa de paz. Né? E é a palavra de Deus que ele está falando. Se houver ali, né, no seu campo missionário, no seu mapa relacional, um filho de paz, ele vai dar crédito. Né? E Jesus, ele chega para trazer a salvação. Então, todo momento, né, o Senhor ele mostra, ele salva, ele chama, ele se compadece de íntima compaixão. E Jesus hoje, né, embora ele seja onipresente, ele esteja vivo pelos séculos dos séculos, ele confia, né, que nós que estamos, né, recebendo dele, né, a sua palavra todos os dias, aprendendo e frequentando a igreja e sendo fiel e orando e buscando, que nós venhamos cumprir, né, o trabalho que ele iniciou. Né? Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer e foi batizado será salvo, ele estava dizendo para nós assim, ó, façam o que eu comecei aqui. Continuem, né? Jesus ele vive em nós, então ele mesmo continua salvando em todo o tempo. Então, Jesus ele chega para trazer a salvação e hoje a salvação dos perdidos ela vai acontecer através da minha vida, da sua vida, quando nós aprendemos a como entrar no campo vazio, como identificar o campo vazio, como agir no campo vazio e como cumprir o ID de Jesus. Um resumo aqui nós temos, só para poder retomar aqui o que a gente falou nessa segunda ferramenta, nós falamos sobre como identificar o nosso mapa, uma pessoa de paz dentro do nosso mapa relacional. Então, identifiquei, é sim ou é não? Então, nós aprendemos como fazer isso. Eu já sei que é uma pessoa que não é. Se não é, basta continuar orando por ela, mas precisamos tirar o foco dela e colocar o foco em outra pessoa que possa ser uma pessoa de paz, um campo vazio. Né? E a segunda aqui, a ferramenta que a gente viu até agora foi
depois que a gente identificou a pessoa de paz, o que fazer de acordo com o que Jesus ensinou e o que não fazer quando nós formos avançando, né, com essa pessoa que foi identificada como uma pessoa de paz. Alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta sobre a segunda ferramenta? Por enquanto, Então, não? Bom, Alexandre, posso comentar rapidinho? Pode. É, então, eu acho que essa questão da segunda ferramenta, de pessoa e casa de paz, acho que em relação ao que a gente falou do mapa relacional também, é a gente enxergar as oportunidades, né? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa de paz, né? E, a pessoa demonstra isso para nós, mas mesmo assim a gente não aproveita a oportunidade porque às vezes não colocamos atenção naquilo. Então, acho que essa segunda ferramenta desperta a gente também para realmente prestar atenção, prestar mais atenção, porque às vezes a pessoa ela dá toda a abertura, ela dá toda a condição para que a gente possa realmente compartilhar a palavra e compartilhar Jesus, e a gente acaba é, não aproveitando, né? Eu estou me lembrando disso justamente por conta do nosso vizinho aqui. A gente tem um vizinho que tem muita fé, né? E muitas vezes a gente já conversou com ele e ele é uma pessoa, aparentemente, né? Demonstra ser uma pessoa de paz, de casa de paz, mas a gente nunca conseguiu introduzir, assim, de uma forma efetiva a palavra de Deus na vida dele, mesmo ele sendo uma pessoa de paz. Então, acho que a gente também precisa colocar atenção nisso, né? Despertar para que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus nos entrega, né? Que Deus mostra para nós. É verdade. Muito bom. Não podemos perder as oportunidades porque dificilmente nós vamos ter outra igual àquela, né? Aliás, igual àquela não vai ter nunca mais, você pode ter outra, mas aquela oportunidade é única, né? Então temos que aproveitar sim. Claro que a gente tem que ser delicado também, porque o relacionamento ele tem que continuar existindo, de amizade e tudo, então, especialmente quando a gente fala, né, como o pastor mencionou também, né, de pessoas que são de outras religiões, então a gente precisa buscar devagar, né, um relacionamento com essa pessoa, uma comunhão com ela, para depois avançar para, né, para abrir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer a transformação. Mas sim, é verdade. Nós temos que nos lembrar delas e colocar o nome delas aqui no nosso mapa relacional. Pastor, ia falar alguma coisa também? eu gostaria de falar, pastor. Fica à vontade. Ô, pastor, tudo bem, bispo? Tudo bom, graças a Deus. É bem interessante esse mapa relacional, né? E também a questão da casa de paz. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi uma vez de um pastor, e ele fala que sobre aquela questão que Paulo pede para ora, né? Pede para que os discípulos orem para que lhe sejam abertas as portas, né? Para que ele Uhum. possa pregar o evangelho. E eu me lembro dessa mensagem, esse pastor falou que muitas vezes nós estamos insistindo em portas que estão fechadas, quando na realidade há outras portas abertas e nós não percebemos, né? E aí ele contou ali o testemunho também de pessoas que ele estava tentando evangelizar e as pessoas não estavam abertas para receber. E outras Uhum. pessoas que ele talvez não percebeu, né, de início, estavam abertas para receber. Isso não significa, claro, que aquela pessoa não vai se converter. Talvez ela não se converta através da nossa pregação, mas outras pessoas podem pregar e ela venha se converter. Então, essa questão de Verdade. você identificar pessoas de paz, né? Pessoas que estão abertas para receber, para ouvir, isso é muito importante. Uhum. E também a questão do discipulado, né? O que eu vejo Uhum. muito, uma falha, talvez, nas igrejas é que as pessoas vêm para a igreja, entregam a vida para Jesus e depois elas ficam ali sentadas no banco da igreja e ninguém dá muita atenção para ela, ninguém caminha com ela, não leva ela até um entendimento maior acerca do evangelho, né? E muitas pessoas acabam depois desanimando, não vêm mais à igreja, né?
Então, é muito importante que haja um acompanhamento, que haja um discipulado com essas pessoas. Então, eu creio que talvez, eu imagino que vamos falar sobre isso ainda, né, no curso, Uhum. mas isso é muito importante, né? E só para concluir, pastor, uma coisa interessante sobre essa questão do mapa relacional, ah, das pessoas, né, que estão próximas a nós. A Igreja de Deus ali em Americana está fazendo um trabalho muito interessante, que eles têm Uhum. feito um trabalho com crianças da comunidade, e eles estão usando, né, os pastores ali estão usando uma estratégia muito boa, que eles criaram cursos, né, cursos trabalhando com esporte, vôlei, futebol, e agora também tênis de mesa. E tem vindo muitas crianças para participar desses trabalhos que eles estão fazendo. E essas crianças não são da igreja. Uhum. E depois eu estive até participando de uma confraternização que eles fizeram numa chácara alguns dias atrás, onde os pais dessas crianças vieram para participar também. E não só pais, mas avós também. Então a gente viu toda a família dessas crianças chegando, se aproximando da igreja através desse trabalho que eles estão realizando com as crianças. Isso é muito interessante e é, eu creio que é um bom exemplo, né, para nós que podemos usar também para alcançar as vidas, para chegar até as pessoas, né? E quero parabenizar aí o pastor por esse trabalho, por esse estudo que Amém, está muito pastor. bom realmente. Nós estávamos precisando dessas ferramentas. Deus Amém. abençoe. Amém, pastor Bispo. Muito obrigado, glória a Deus. E obrigado pelos comentários também, agrega muito. E pelo exemplo também que o pastor deu, né, que também é um caso de testemunho, é um caso também que realmente comprova que é real, né, essa coisa da gente, o pastor exemplificou como portas, né, mas a gente saber identificar e não insistir, pelo menos naquele momento, não insistir onde não deveria insistir, vai envolver o nosso tempo sendo bem gasto, a nossa produtividade aí no reino de Deus, né? Porque a gente não vai estar desperdiçando o tempo, né? Mas nós vamos estar ganhando tempo. Então, muito importante, agrega, e nós vamos estar falando sim sobre a questão do discipulado, que é uma das ferramentas também, é, que ela é necessária, do contrário, a gente não fecha esse ciclo que a gente é, vai estar discutindo o tempo todo no diagrama, né? Então, o discipulado, ele envolve aqui o terceiro quadrante, e esse ponto que o pastor falou também, né, o exemplo da Igreja de Deus lá em Americana, né, para poder trazer as pessoas para Cristo, se você parar para pensar, né, o que os pastores fizeram lá, os nossos irmãos, nesse trabalho lindo que eles estão fazendo, eles usaram uma estratégia. Então a palavra estratégia, ela tem que estar é, com a gente, ela tem que estar na nossa mente, né? O povo de Deus é um povo inteligente, é um povo estratégico. A gente percebe que o apóstolo Paulo, muitas vezes em que ele estava para ser espancado, para acontecer alguma coisa, ele usava uma estratégia, usava uma inteligência, né? Houve uma discussão entre fariseus e saduceus, né? E um grupo acreditava que havia ressurreição e acreditava que existem anjos, o outro acreditava que essas coisas não existem, né? E o apóstolo Paulo ficou ali no meio e eles falaram assim: olha, vamos fazer uma coisa, vamos pegar um martelo e quebrar todos os dentes, né? Algo assim ali do apóstolo Paulo, para ele não vai pregar nunca mais, né? E quando ele percebeu o que ia acontecer, ele foi e usou uma estratégia. Ele falou assim: ó, meus irmãos, eu sou fariseu. Ele foi assumir uma particularidade dele, que ele não mentiu de maneira nenhuma, porque de fato ele mas ele já tinha se entregado para Cristo, mas ele disse: olha, meu pai, fariseu, minha mãe faz parte dos grupos dos fariseus, né? Então eu estou sendo condenado aqui por acreditar na ressurreição dos mortos, é só isso, estou falando da ressurreição de Cristo. E nessa daí houve uma discussão entre eles começaram a se pegar os dois grupos lá, e o apóstolo Paulo saiu bem de fininho, né? Teve outro momento que aconteceu de alguém chegar e prender o apóstolo Paulo e mandar açoitar ele, ele falou assim: mas eu sou um cidadão romano, né? Vocês vão me prender sem julgamento? Está quebrando a lei. Ele conhecia de lei, ele conhecia de direito. Então, quer dizer, ele usou inteligência e estratégia em prol do reino de Deus. Nós precisamos fazer isso. Então, isso que o pastor mencionou, de fazer trabalhos sociais para trazer as pessoas para perto de Cristo, é estratégia. Nós temos que aplicar as estratégias. Muito bom. Mais algum ponto? Alguém gostaria de comentar nessa parte aqui? Senão, vou colocar o terceiro
E o último slide, a terceira e última ferramenta. Paz, Só pastor, tudo bem? comentando, Amém. Paz. E aí, Leandro, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo Então, bom, e uma você? estratégia que eu acho que é bem interessante, Uhum. assim, que está acontecendo na minha igreja, é o seguinte: a gente está pegando casais que não são crentes, que são do nosso círculo de amizade, e estamos oferecendo para eles uma oração, Certo. oferecendo para eles conversar a respeito do reino de Deus, não chamando eles para vir para a igreja, apenas conversar e oferecendo para eles uma oração. E através dessa conversa, a gente vai lá mais para escutar eles, entendeu? Quais são os pontos de Uhum. dificuldade deles, quais são os pontos. Às vezes o casal está com um problema na criação de um filho, às vezes o casal está com um problema financeiro, às vezes o casal está com um problema conjugal. E nisso a gente consegue achar a melhor brecha, a melhor estratégia para poder pegar esse casal. Porque Muito a bom. gente acha qual que é o ponto do casal, não, meu problema está sendo isso aqui. Então o que acontece? A gente vai mostrar para ele que dentro da palavra de Deus tem formas dele se brindar e dele criar o filho dele, ou dele consertar o casamento dele dentro da palavra de Deus. Então Glória a eu Deus. acredito que seria considerado um campo vazio, esse ponto. Perfeito. Eu acredito que sim. Você está certíssimo, Leandro, meu irmão. É a pura verdade. E você saber identificar, você percebe, né? Mesmo antes de talvez fazer o treinamento, você já sabia como identificar um campo vazio e soube também como trabalhar. Agora, o que eu achei muito impressionante que você falou foi sobre oferecer uma oração. Olha só que coisa interessante. Essa é uma estratégia muito, mas muito boa e abençoada. Algumas pessoas, e eu tenho tentado fazer isso, né? Algumas pessoas até aceitam a oração e eu acho interessante, porque algumas pessoas falaram para mim assim: olha, você pode orar por mim, só não coloca a mão na minha cabeça, né? Então tem algumas crenças, alguma coisa, eu falo, não ia pôr a mão na sua cabeça. Outras falam assim: você pode orar por mim, só não coloca a mão em mim, né? Porque elas têm algumas crenças, né? E eu achei isso interessante. Falei, não tem problema, eu não vou pôr a mão em você, não, eu vou ficar minha mão aqui, ó. E aí a pessoa às vezes permitia, né? Eu contei isso também na igreja que um colega às vezes chamava para conversar, "Ô, vamos ali comigo ali na hora do almoço, tá, pra gente bater papo", e ele ia fumar, né? E eu falei, eu vou ficar lá perto dele mesmo ele fumando, né? E aí começava a falar para ele, às vezes falava, não, isso aí te faz mal, e tal, e brincar, entrava no assunto, daqui a pouco, quando eu percebia, tava dando testemunho, contando o que Deus fez na vida do Enzo, né? E tudo que a gente passou e o Senhor nos conduziu, nos carregou no colo, e aí daqui a pouco ele estava ali fumando e chorando, né? E aí, para a glória de Deus, e ali alguém que eu estou discipulando mesmo sem. Não levei ele para a igreja ainda, não trouxe ele para o culto ainda, não consegui fazer isso, mas pelo menos um bate-papo de hora de almoço, às vezes ele até fumando, ele fica assim, não vou fumar porque você quer. Não, pode fumar, não tem problema. Desde que você me ouça, né? E aí é oportunidade. Então, oferecer oração é uma estratégia muito boa e é uma maneira de identificar também o campo vazio. Porque, como você falou, a pessoa pode ou não aceitar a oração. Não, eu não preciso que orem por mim. Bom, ela acabou de dar um sinal que ela não é um campo vazio, que ela não é uma pessoa de paz. Né? Se ela fala, não, eu aceito sim a oração, eu acho que é bom para mim, pode orar. E aí essa pessoa se torna uma pessoa de paz, ela mostrou que é uma pessoa de paz. E através da oração, né, o irmão Leandro colocou tudo, pode acontecer. Uma oração pode mudar uma vida, uma história, uma família, pode trazer alguém para Cristo, pode fazer o impossível acontecer. Então, o maior presente que nós podemos dar para alguém quando a gente for identificar um campo vazio é entregar uma oração. Obrigado pela contribuição, Leandro, também. Pastor, pastor Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Ô, pastor Paulo. rapidinho. Graças a Deus, eu já estou aposentado, mas eu trabalhava numa Uhum. corretora, Uhum. então eu era o motorista do dono da empresa, do presidente, do dono. E Certo. eles eram espíritas. Uhum. Então, me respeitava muito como cristão evangélico. Aí eu, Certo. conversando com ele no carro, eu falei para ele se ele poderia, permitia, se eu fosse lá para como é que se diz? Onde guarda os materiais, esqueci o nome agora. No armazém, no, Guarda no estoque, almoxerifado, almoxerifado. almoxerifado. Uhum. Isso. Eu poderia ir no almoxerifado e convidar algumas pessoas que chegassem mais cedo na empresa para eu poder fazer uma oração.
para Que que a benção. empresa pudesse crescer cada vez mais e que ele Uhum. pudesse ser abençoado, que Deus ia abençoar a empresa, a vida dele, tudo, mesmo ele sendo espírita, se ele pudesse autorizar eu fazer isso. Então, o que aconteceu? Ele autorizou. Que Pastor, você benção. não tem noção. Eu comecei com 2. Depois eu fui ver, tinha 58 pessoas. Meu Deus. Chegavam e iam para lá. Porque eu levava ele, o presidente, e ficava à toa. Né? Se ele for sair, eu tinha que levar para alguma reunião, alguma coisa. E foi uma benção, porque eu ainda tive companheiros na empresa, uns 2 ou 3 que eram cristãos evangélicos, e me ajudaram. Mas só tinha que ver que eu comecei primeiro por ele, pelo presidente. Que coisa. Entendeu? Comecei por ele. Ele não se converteu, não, mas comecei por ele para ele ver como que Deus poderia fazer nele, na vida dele, na empresa e na família. E ele Que gostou glória. tanto que depois a esposa dele foi lá, disse que ia levar um padre para benzer a corretora. Aham. Aí ele veio me perguntar se eu poderia participar. Eu falei para mim, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou lá Uhum. participar, mas depois eu quero a participação de todos também, tá bom, doutor Sérgio? Não, aqui Muito na bom. empresa, aqui você pode falar que eu acato, tá? Porque você é um crente diferente, você não é chato. Você... Aham. Aí começou a me elogiar, eu falei, tudo é para honra e para glória de Deus. E foi uma Exato. bênção muito grande, e tem muitos outros que estão na presença e me ligam, me agradecem. Amém? Glória a Glória a Deus, Deus. Jeová. Glória a Deus. Pastor, obrigado aí por esse testemunho também. Né? Impressionante o que Deus faz, né? É o chamado. E eu acredito, o pastor falando assim, que são de fato é, campos vazios, né? Pessoas de paz. E se não houve uma conversão naquele momento, a semente está plantada, ela está ali para poder é, brotar e frutificar, né? Então, a luz, né, foi espalhada, né? Jesus foi espalhado naquele lugar e deixou uma marca para o resto da vida, né? Para as pessoas que estavam ali. Glória a Deus por isso. Eu também, eu tento, né, fazer isso, né, dentro da empresa. Eu entrei na empresa agora, estava contando isso para um dos pastores lá da nossa igreja, né, que eles me chamaram lá na frente para se apresentar. Inclusive a apresentação que eu usei é bem parecida com essa que eu mostrei para vocês aqui, né? Vai lá, se apresenta, fala um pouquinho de quem você é, né? E quando eu me apresentei, eu coloquei essa pedra que estava escrito assim, ó, mas para Deus nada é impossível, né? E aí eu fui, me apresentei certinho, falei, eu sou uma pessoa de fé, eu não falei que era pastor ou que eu sou evangélico, não precisa usar esse termo, assim como o pastor também usou essa estratégia de não se separar das pessoas, mas pelo contrário, né? Mostrar que nós estamos dentro de um mapa relacional, né? Então eu disse, não, eu sou igual a vocês aqui e tal, nós somos todos iguais, né? Mas assim, o que eu acredito é que eu estou aqui porque Deus abriu essa porta para mim. Então, eu tô com sentimento hoje, estou me sentindo grato por estar aqui com vocês e porque o Senhor preparou. Eu estava desempregado, o Senhor abriu essa porta. Então, obrigado. E muitas pessoas tinham se apresentado, né? E depois que eu me apresentei, eles aplaudiram. E eu saí aplaudindo também e baixinho ali falando glória a Deus. Essas palmas são para o Senhor, né? Porque eu não falei nada que fosse para eles me aplaudirem, mas o que eu falei foi honrar o nome de Jesus. Eles aplaudiram Ele. Então eu dei glória a Deus também, só compartilhando e pegando o gancho no que o pastor falou também, que eu fiquei muito impressionado com o que o pastor disse aí. Deus pode nos usar para aplicar essas ferramentas onde quer que nós estejamos, seja na empresa, seja nas ruas, entre os colegas, é o que nós vimos. Nosso mapa relacional, ele tem uma abrangência muito grande. Então, obrigado, pastor, mais uma vez, e a todos que têm compartilhado aí um pedacinho de um testemunho, de uma experiência, que está agregando muito aí para a vida dos nossos queridos irmãos que vão poder usufruir aí de todas essas informações abençoadas. Última ferramenta, a ferramenta 3. Se vocês puderem estender só uns 10 minutinhos, a gente consegue concluir, porque eu demorei um pouquinho para começar também. Mas a ferramenta 3 ela é mais objetiva, assim, a gente pode fazer a percepção. Então, depois que a gente viu o mapa relacional e vimos pessoa de paz ou caso de paz, agora nós temos a terceira ferramenta, ou seja, o testemunho de 15 segundos. Isso é um negócio que parece impossível, mas é totalmente possível e viável também. Né? Como que a gente pode aplicar uma ferramenta? Né? Como é que a gente pode semear a semente? Essa é que é a ferramenta 3. Então agora, não sei se vocês perceberam, nós estamos saindo do primeiro quadrante. Né? Então o mapa relacional e pessoa de paz ficou no quadrante número 1, onde é o campo vazio. Agora nós estamos indo para o segundo campo, que é o campo da semeadura.
E como é que a gente consegue agora ir para o campo da semeadura, depois que a gente estabeleceu um mapa relacional, depois que a gente orou por essas pessoas, chegou a hora de realmente aplicar algo prático, né? Testemunhar ou trazer algo aí que vai aproximar as pessoas de fato de Deus, a semente chegando ao coração mesmo. Então tem aqui, ó, como que se faz para semear, né? Primeiro, você pode permitir que as pessoas conheçam a sua história, né? O seu testemunho pessoal está mostrando aqui, ele é precioso e ele é poderoso também, né? Porque quando você, às vezes alguém pode comentar, ah, mas eu não tenho nenhum testemunho assim que seja tão impressionante, de maneira nenhuma, né? Qualquer testemunho que nós dissermos, desde assim, olha, eu não era feliz, mas depois que eu conheci Jesus, eu sinto uma alegria que eu não sei explicar, eu sinto uma paz que era inexplicável, mudou a minha vida. Isso é um grande testemunho e faz com que pessoas digam: eu também quero esse Jesus, eu também quero servir, eu também quero adorar esse Deus, eu também quero essa vida. Né? E a gente vai contra, olha, a vida do cristão não é fácil, é difícil, é dura. Não vou falar para você que você não vai ter mais luta nem dificuldade, mas vou te contar uma coisa: Deus vai estar com você em todo momento. Você vai ser muito mais forte para poder superar, né, as dificuldades da vida. Então, esse é o poder que o Senhor nos dá. Então, você pode testemunhar com a sua própria história, né? Claro que se Deus te deu testemunhos maiores ainda, use a ferramenta que você tem, né? Mas compartilhe, né? Olha qual que está colocando aqui. Um dos maiores erros que a gente tem quando a gente vai tentar compartilhar nosso testemunho é colocar muitos detalhes, né? Muito tempo falando, porque vai cansar a pessoa, né? A pessoa pode olhar para a gente como um crente chato, né? Como o pastor mencionou, e a nossa abordagem não está sendo inteligente, não está sendo estratégica, né? A gente pode chegar e contar uma história objetiva, deixar a pessoa falar, pegar um gancho no que ela está falando, dar atenção para ela, né? E ao mesmo tempo compartilhar efetivamente da palavra de Deus, né? Eu tenho um testemunho que eu uso que é em relação ao meu filho, o Enzo, né? O Enzo, ele ele está no espectro autista, né? E ele nasceu também com um problema muito grave no coração, né? E logo com 20 dias de vida, né? Um bebê recém-nascido teve que fazer uma cirurgia de grande porte, né? Abriu o coração, abriu as costelas ali, o peitinho, tirou o coração, abriu o coração no meio para poder fazer uma cirurgia muito delicada, né? E ele sobreviveu depois, aos 8 anos, né? Que foi em 2020, ele fez a segunda cirurgia. E hoje, cada vez que eu tenho a oportunidade de falar o que Jesus faz, o que Jesus transforma, de que Jesus pode dar uma vida maravilhosa, cheia de alegria, independente do que você passe, eu pego ou o próprio meu filho, eu pego o Enzo e abro ali levanto a camiseta dele e peço para ele mostrar a cicatriz no peito e o que Jesus fez por ele. Ou eu pego uma foto dele e mostro para alguém e conto a história dele e eu uso isso para que seja um gancho, né, para que eu possa falar de Jesus para essa pessoa e Deus tem provido para que isso dê certo. Então, cada um de nós tem um testemunho, cada um de nós tem uma história para compartilhar e fazer com que isso de fato seja uma ferramenta, um instrumento para que as pessoas possam se chegar até Jesus. Então, os exemplos que nós temos na Bíblia aqui, né? Nós temos lá aquele endemoniado, né? O Gadareno, na verdade, e ele se converteu, e quando ele se converteu, ele falou assim: Senhor, eu vou te seguir, né? Ele imediatamente, depois de ser liberto, ele, ele quis seguir Jesus, quis ser um discípulo, quis fazer parte do ministério de Jesus. Jesus falou: não, né? Vai lá para a cidade, né, da onde você é, e fala, né, das grandes coisas que Deus fez por você, e como teve misericórdia da sua vida. Né? E ele começou a anunciar lá em Decápolis, né? Região norte ali, né, para cima de Israel, aonde o que Jesus fez, as grandes coisas que Jesus fez, e todos ficaram maravilhados. Ou seja, o chamado dele não foi para ser simplesmente um discípulo que ia estar ali ouvindo a palavra e tal. Imediatamente, depois de ser liberto, ele foi constituído missionário. Que conhecimento ele tinha da palavra de Deus, um homem que passou a vida inteira endemoniado. Mas olha só, ele só tinha uma ferramenta: falar o que Jesus fez por ele, mais nada. E ele falando o que Jesus fez por ele, todos se maravilhavam, todos queriam saber mais e buscar mais, entender quem era Jesus, o que Jesus faz. Então, usou a ferramenta que tinha nas mãos. Né? O apóstolo Paulo também usa o testemunho dele, né, do que aconteceu com ele, da visão que ele teve sobre o Senhor Jesus. Jesus apareceu para ele, falou com ele, ele perguntou quem era, né? E ele estava indo perseguir cristãos, né? Então ele contou: olha, eu perseguia, eu matava cristão, eu apoiava quem matava cristãos.
né, prendia, fazia tudo isso, mas Jesus apareceu para mim, mudou a minha vida, me escolheu, me chamou, e ele me escolheu para poder sofrer pelo evangelho, olha que maravilha, e agora ele, né, alguém que era fariseu, que era de influência no meio dos fariseus, dos judeus tradicionais ali, sendo um cristão, com certeza ele trouxe muitos para o reino de Deus através do seu testemunho. Então, usou o que Deus colocou nas mãos dele, né? Então, o que que a gente tem aqui para a gente poder entender, né, em relação à ferramenta 3? A gente pode permitir, né, que as pessoas conheçam a nossa história, a gente pode também conhecer a história da pessoa que a gente está evangelizando, da pessoa de paz que já foi identificada, né? Uma estratégia que tem aqui, ó, é você chegar e contar sobre o passado, né? O seu tempo passado, é o que o apóstolo Paulo fazia, como que eu era antes, né? Houve um tempo na minha vida, eu era uma pessoa sem Deus, sem Jesus, eu vivia talvez no pecado ou sem alegria, e de repente houve um momento na minha vida que eu encontrei Jesus, ó, mas um dia encontrei Jesus, eu encontrei o Senhor, eu tive um encontro com Deus. E agora em Cristo a minha vida é uma nova vida, e aí é pedir ao Espírito Santo de Deus que realmente ele venha, né, trazer o entendimento, né, para que a gente possa compartilhar a alegria de servir a Jesus, né, de ser transformado, de ser um canal de bênçãos e seguir em frente. Então, o que que nós temos aí nessa própria ferramenta, né, que é a ferramenta 3? Ah, nós temos alguns exemplos, né, do que as pessoas têm antes de conhecer Jesus. Então, elas têm vazio, medo, insegurança, né, elas estão sem direção, sem propósito de vida, né, muitas vezes deprimidas, muitas vezes dependentes de drogas, né, e álcool, e elas estão vivendo assim uma escravidão, né, pelo pecado, escravas de Satanás, né, sem esperança, sem perspectiva, né? E aí você perceber que a pessoa vive assim, e você mesmo dizer, olha, eu também vivi assim, eu tinha tudo isso. E você testemunhar, né, que você vivia essa vida e a pessoa começar a se identificar com o velho homem que você está apresentando, a velha mulher que você está apresentando, ela vai se interessar, falar, tá, mas o que aconteceu, né? E aí tá dando uma explicação aqui, ó. Pense em duas palavras que descrevam a sua própria experiência e escreve elas aqui. Então você começa a completar. Isso aqui é um exercício também. Quero que depois a gente venha fazer. Mas olha só, dá os exemplos de quem você era para que a pessoa se identifique. Começa a mostrar o que aconteceu quando você conheceu Jesus. Como é que foi essa experiência, né? De conhecer Jesus, de chegar até uma igreja, até o corpo de Cristo, né? De ser batizado, de se sentir perdoado, né? Por Deus, de sentir a paz, né, da alegria e da tranquilidade, da libertação que você percebeu quando você entregou a vida para Jesus, né? Eu dei a minha vida, né? Obedeci o Evangelho, fiz de Jesus o meu rei, né? Agora eu tenho dono, né? Eu costumo às vezes falar isso para alguém, eu falo, a diferença é que eu não mando em mim mesmo, eu não mando no meu nariz, né? Você não, você está dizendo que manda no seu nariz, mas eu não. Eu tenho um rei, ele me governa, eu faço o que ele manda. Então as pessoas ficam curiosas para entender, mas que estilo de vida é esse, né? Que você tem um rei que te governa, é Jesus, é assim mesmo, né? Então está explicando aqui, ó. Pensa em duas palavras que descrevam a sua própria experiência, e escreve aqui, ó, de novo. O exercício do quem você era antes, em duas palavras ou frases aqui que vão descrever como foi o seu encontro com Jesus, e depois como que é a sua vida agora após a conversão, após ter encontrado Jesus, né? Não tem mais medo, se sente íntegro, completo, né? E vive uma vida com mais certeza, com mais propósito, direcionado por Deus, né? Existe uma alegria em nós que excede o entendimento, né? Que nem a gente pode explicar, muito menos quem está de fora, né? Temos esperança, então a gente pode descrever aqui. E nesse exercício que quando a gente fizer, né, fazendo a parte um, parte 2 e parte 3 aqui, nós vamos estar já mentalizando como que seria essa experiência de estar evangelizando alguém, de estar aplicando a ferramenta 3, a ferramenta 2, desculpa, a ferramenta 3, só que nós estamos no quadrante número 2, não é? É o que está mostrando aqui em cima. Mas como que a gente poderia aplicar a ferramenta 2, que é a ferramenta do testemunho em 15 segundos, e, ao mesmo tempo, nós estamos no quadrante, aplicando a ferramenta 3 no quadrante 2, que é o quadrante da semeadura. Então, nós temos que estar preparados para falar como era a nossa vida antes, como foi o nosso encontro com Deus e como que é a nossa vida hoje depois de conhecer Jesus. Então, escolhe duas palavras, coloca. Às vezes você percebe que a pessoa é insegura, você fala como você era a sua insegurança.
Se você percebe que a pessoa é revoltada, você fala como que era o seu estado de revolta, para que a pessoa se identifique com você, né? E depois mostra como é que foi o encontro, a transformação, o batismo, a nova vida, e como que aquele estado inicial que você tinha, depois que você nasceu de novo, você foi transformado, né? Então, essa é a ferramenta 3. É possível falar isso em 15 segundos? É possível, a gente percebe aqui, nesse exemplo mesmo que foi dado. Eu era inseguro, eu era incomodado, eu não era feliz, eu não sei o que acontecia comigo, né? Mas o dia que eu conheci Jesus, desci as águas, senti que meus pecados foram perdoados, começou a surgir uma certeza, uma alegria, uma felicidade no meu coração que eu não sei nem explicar, né? E ainda que eu venha ficar triste um dia e chorar, do jeito que a Bíblia diz, meu amigo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo de manhã. Jesus, ele vem, me alegra, me consola e eu volto ao meu estado de alegria do Espírito Santo. Pronto, foi 15 segundos e você falou, né? Então, é possível aplicar o testemunho de 15 segundos, que é a ferramenta número 3, que está no quadrante número 2, quadrante da semeadura, né? Pergunta no final. Esta última pergunta é muito importante. Por quê? Porque ela convida a outra pessoa a compartilhar a sua própria experiência. E você? Você tem uma história assim? Como é que é a sua vida hoje? Você já teve um encontro com Jesus? Depois, se você já teve algum encontro, alguma experiência, como é que foi a mudança? E a pessoa geralmente ela vai desabafar, ela vai colocar alguns pontos, né? Se ela for uma casa de paz, né? Ela vai contar alguma experiência com Deus ou a sede pela experiência que ela tem e vai dar uma abertura para que você possa trabalhar, né? Na direção do Espírito Santo e direcionar essa pessoa até Cristo. Na prática, quando a gente pratica essa ferramenta número 3, que é o testemunho de 15 segundos, a gente pode usar essa pergunta, né, final, para poder permitir que uma outra pessoa venha fazer a mesma coisa. Então, olha só, você pode chegar e dar o testemunho, né? A pessoa fala, você também tem uma história assim, também se converteu, essa pessoa faz para outro de novo. Ó. As ferramentas estruturadas que a gente está discutindo aqui nesse treinamento, elas sempre vão envolver isso, um ciclo. Alguém faz alguma coisa que multiplica para outra pessoa, que multiplica para outra, e assim que o trabalho de missões, evangelismo, o trabalho de cristão que nós estamos fazendo, ele vai ter uma dimensão incalculável. A gente nem sabe onde vai parar isso, vai até os confins da Terra mesmo. E é através deste ciclo, dessa extensão que vai passando de pessoa para pessoa, que o Evangelho chegou no Brasil, chegou até as nossas vidas e, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos servindo ao nosso Deus. É porque alguém tomou essa atitude de praticar, né, o que Jesus disse, o id de Jesus. Não apenas missionários que deixaram sua parentela, às vezes sua cidade, seu país, para poder pregar e evangelizar, mas pessoas comuns como eu, né, como vocês, simplesmente decidiram aplicar uma ferramenta acreditando que ela iria se estender e ela iria continuar. Então, só para a gente poder lembrar, já imagina, mentaliza, escreve, né, programa, elabora uma história, um testemunho aí curtinho, 15 segundos para poder semear no coração de alguém. E essa história é só uma porta de entrada, né? A história mesmo que salva é a história de Jesus, que vai ser a próxima ferramenta que nós vamos aplicar. Tá bom? Então, terminamos a terceira ferramenta. Glória a Deus por isso. Alguns dos irmãos gostariam de comentar ou fazer alguma pergunta? Se não, quero agradecer vocês. Desculpa por ter passado alguns minutinhos. Na verdade, agora são 9h33, então passamos apenas 3 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos estar juntos aqui na próxima semana e no próximo vídeo para aprender sobre a próxima ferramenta, a ferramenta número 4.